Olá, meus queridos! Um bom domingo para vocês. E hoje estamos aqui no Domingão de TI com convidados super especiais na nossa live maravilhosa com várias dicas de TI. Tá mais animado do que programa de auditório. Quem quer dinheiro aí? Brincadeira, não tem isso aqui não. Mas vamos lá começar nossa live, correto? Chamando aquele professor que é mais bonito do que o Rodrigo Hilbert, nosso artista da tecnologia, professor José Luiz Tomaselli. Cadê você, professor? Opa, entrou também? Tudo bem, professor? Boa tarde. Tudo bom. Entrou também nossa apresentadora, ó, mais carismática que a Xuxa, canta melhor que a Angélica e é mais artista que a Branca de Neve, professora Estela Rocha. Um prazer estar aqui com vocês nesse programa, certo? Que vamos falar sobre tecnologia, nosso Domingão da TI. E eu conto com vocês porque vocês são pessoas altamente tecnológicas, né? O professor Zé Luiz aí domina os dados, é o cara de segurança da informação, sabe tudo e mais um pouco. E a professora Estela, então nem se fala. A professora Estela aí, nossa coordenadora querida dos cursos de pedagogia, cultura maker, sabe tudo e mais um pouco de tecnologia. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Aqui no nosso slide, ó, nós temos o quê? Tecnologia da informação. Seja o herói. Por quê? Com TI, você pode ser o que você quiser. Inclusive o herói, né? Se a gente parar para pensar, né, professor Zé Luiz, os grandes heróis da Marvel e da DC, quais eram, professor? O Batman, que é o meu preferido. Batman, com certeza. Batman. A Estela também gosta muito do Batman, né? Tô igual o Faustão, não tô deixando ninguém falar, tô terrível aqui. Já tem programa no domingo, não tô deixando mais ninguém falar já no programa. Pode falar, professor Zé Luiz, vai lá. Começa aí. O Batman é um grande personagem, né? Ele não tem poder nenhum e faz tudo. É uma coisa fantástica. E o outro qual que é? O Homem de Ferro, não é, professora Estela? Sim. Exatamente. O queridinho da garotada, né, Miguel? Tem ali IA, salvou o mundo do Thanos, e eles não tinham superpoderes igual aos outros, mas eles sabiam o quê? Resolver os problemas. Então aqui, ó, botar a foto bonita aqui dos três, professora Estela, olha que bacana a professora Estela ali, ó. Professor Miguel, que tô aqui no meio, do lado dessas duas estrelas, né? É uma honra poder participar do lado dessas duas estrelas. E professor Tomaselli, que é o nosso craque. E aí, falando um pouco aqui, professores, de tecnologia da informação. Coloquei aqui algumas palavras para a gente poder conversar sobre o que é tecnologia da informação. Nós temos aqui, ó, hardware e software. Quando fala de tecnologia da informação, sempre entra hardware e software. Mas o que seria o hardware e o que seria o software? É aquilo que a gente chuta, aquilo que a gente xinga. Como é que é, professor Zé Luiz? Bem, primeiro eu queria agradecer o convite, né? E a presença de todos, né? É uma honra estar aqui com vocês discutindo esse assunto, né? Essa é um assunto em evidência, né? TIC é um assunto em evidência, a gente vai conversar hoje sobre isso, mas é uma área muito promissora, né? O desenvolvimento das carreiras de TIC são visíveis, né? E hoje a TIC, ou a tecnologia da informação e comunicação, está em tudo, né? Então, da torradeira, que a gente pode imaginar, da nossa geladeira, do nosso celular, né? Eu tenho tanta parte do hardware, que é exatamente o que a gente chuta, né? Assim, né? Usando a sua expressão, é o que tem que ser descartável, e eu tenho software, né? O software é aquela parte que o programador, né, que está em evidência, que existe uma falta de programador no mercado muito grande, né, e analistas, é a parte que é a parte da vida do hardware, é a vida que dá vida àquela lata, é o que faz com que aquela lata tenha uma função. Então, um exemplo muito simples, eu tenho um celular, né? Esse celular tem um software, esse software hoje em dia pode ser o Android, né? Eu perdi o meu celular, eu comprei um celular novo, eu tenho um software, alguém deu vida a esse mecanismo para pegar todos os dados que estavam no celular, entre aspas, antigos, e passar para o novo. Isso é o software. Eu preciso de alguém para resolver um problema, senão você vai criar todas as contas, como você colocou mesmo. O profissional de TI, ele é um resolvedor, ele tem que resolver, ele tem que olhar o problema e tentar resolver ou achar soluções rápidas, né, para que a vida seja mais fácil. Muitas vezes a gente pega o nosso celular, bota lá no Waze, né, é um software, né, e diz, olha, eu quero sair da ponta tal e ir até a ponta tal. Por trás existe uma complexidade enorme,
né, de algoritmos, de programação, de analista, tá resolvendo esse problema. E para o usuário é uma simplicidade. Simplesmente eu boto o nome de onde eu estou, para onde eu quero ir, e ele traça o melhor percurso, né? Então, o hardware realmente é o que a gente chuta, o software é a nossa inteligência colocada dentro daquele dispositivo. No final, a inteligência do programador, do analista, está ali dentro. Exatamente. E tudo são algoritmos, né? Sequência de passos com certa inteligência para resolver problemas. Na programação, tudo são sistemas. Todo sistema tem uma entrada, tem um processamento e tem uma saída. Ó, a professora Estela respira bem com a gente. Vamos lá, professora Estela, vamos respirar assim, ó. Tá vendo? Uma entrada, um processamento e uma saída. Então, tudo são sistemas. O objetivo do programador é justamente achar a sequência de passos para, a partir da entrada, gerar a saída. E, professora Estela, a tecnologia também está na educação, está presente aí na sua vida. Como é que funciona a tecnologia na sua área de educação, professora Estela? Você que é a nossa convidada mais que especial apresentadora do programa, certo? Vai ser contratada pela Globo já, que já tem, o pessoal está convidando aqui para você participar lá. Então, Miguel, primeiro quero agradecer, né, partilhar esse espaço aqui com o Miguel, que já é minha dupla aqui no GRAM. Acho que nossos estudantes já conhecem as nossas lives que a gente faz juntas. E poder dividir também aqui com o professor... A Estela bate grill. Bate grill, então. E o professor Tomazelli, que é um parceirão aqui, né, dos cursos da área de TI, mas que tem muito a dividir com todos os nossos estudantes. E uma coisa que você trouxe importante, Miguel, quando você vem falando do profissional fazedor, né, pessoa que soluciona problemas, hoje, eu acho que cada vez mais a escola precisa pensar em formar esse profissional que um dia vai entrar no mercado. Então, desde a entrada lá na educação infantil, né, a gente já tem a Base Nacional Comum Curricular que vem trazendo um novo olhar para esse estudante, que habilidades que ele precisa desenvolver, novas competências para profissões que ainda nem foram descobertas. Então, pensando nesse caminho, a gente precisa cada vez mais ensinar esse estudante a fazer um bom uso da tecnologia, fazer um bom uso do aparelho que ele tem na mão, né? O professor Tomazelli veio falando ali do celular que está na mão desse estudante. Então, hoje, ele utiliza para acessar conteúdos que ainda são muito enxutos. A gente precisa fazer com que ele consiga desenvolver um pensamento crítico, analítico, a partir desse produto que está na mão dele. Ele acorda, mexe, dorme, mexe, não é isso? Ele está o dia inteiro com aquele aparelho. E aí, Miguel, eu vou dar para você uma prática que eu estou fazendo nesse momento com meus estudantes. A gente está montando lá o projeto que você já conhece, o Deu a Louca dos Contos de Fadas. E aí eu conto para vocês um outro dia o porquê da Branca de Neve, gente. Porque professora raiz, né? Eu vou até vestida para a escola, né? Com a fantasia que consigo organizar ali com os meus estudantes. E a gente está produzindo histórias e uma determinada turma está trabalhando com cordel. E eles entenderam como era difícil construir um cordel, fazer a rima, organizar os parágrafos. Então, a gente fez todo um trabalho sobre o que era o cordel e eles estão utilizando a IA para construir o seu cordel. Então, o que eu precisei ensinar? Como ele pergunta para essa inteligência artificial, como ele organiza o texto. Então, só para te dar uma dica, Miguel, eu tenho um grupo que está falando da história de uma vampira com a Chapeuzinho Vermelho, os Smurfs, e tudo isso está dentro de um cordel. Então, eles precisaram conversar com essa IA, saber o que perguntar para essa inteligência artificial, para que ela, então, desse para eles o texto mais ou menos pronto. Então, o texto veio pronto, eu falei, você concorda? Tá com o que vocês pensaram? A gente não pode trocar, talvez, esse verso que está nesse texto por um outro verso? A inteligência está ali. Meu papel enquanto professora é mediar essa relação e ensiná-los a fazer um bom uso. Fiz direitinho, vocês acham? Excelente, professora Estela. E é exatamente isso, o poder da tecnologia, transformar vidas. A IA não está aí para tomar o emprego de ninguém, nunca vai tomar o emprego da grande professora Estela, do grande professor Zé Luiz, mas com certeza ela faz a capacidade analítica melhor do que esses dois gênios aqui juntos, certo? Vai fazer a capacidade analítica muito melhor do que a professora Estela, do que o professor Zé Luiz, mas
as habilidades comportamentais são nossas. E aí, falando um pouco aqui das outras habilidades, que a gente vai passar aqui um pouquinho, segurança da informação, daqui a pouco o Zé vai falar um pouquinho sobre isso. É uma área que está crescendo muito, tem muita coisa sobre segurança da informação. Cloud computing, né? Computação em nuvem. Hoje em dia tudo é armazenamento em nuvem, isso otimiza tempo, otimiza espaço, otimiza recurso, otimiza dinheiro. Também temos na tecnologia rede, banco de dados, engenharia de software, realidade aumentada e realidade virtual, né? Realidade aumentada, você pega o mundo real e coloca ali aspectos imaginários, e a realidade virtual, você entra naquele mundo todo virtual. Inteligência artificial, que vai ser daqui a pouco, IoT, que é um tópico bem interessante, principalmente porque agora com 5G você amplia o gargalo. Eu tinha um pequeno tubo, imagina um pequeno tubo mais fino, e agora eu tenho um tubo bem maior para passar as informações, e isso vai permitir que seja enviado e recebido recursos. Daqui a pouco o Zé também vai falar um pouco sobre isso, Big Data, Blockchain, NFT, tudo tecnologias novas estão surgindo. Mas a tecnologia da informação não é só isso, são as habilidades comportamentais que a professora Estela falou ali, que o professor Zé Luiz falou também, que tem o quê? Comunicação eficaz, o trabalho em equipe, o networking, pensamento crítico, liderança, criatividade, empatia. Empatia é fundamental. Ninguém consegue resolver o problema de outra pessoa se não se colocar no lugar dela. Inovação, gestão do conhecimento, capacidade de trabalhar sob pressão, isso aqui é muito importante para o profissional de TI. Proatividade e responsabilidade. Isso aqui também é um aspecto muito importante, porque você, como profissional de TI, vai ter que tomar decisões. E você é responsável por essas decisões. Se você não colocar a culpa para você, se você não colocar a responsabilidade para você, você nunca vai conseguir resolver nada. Você não pode culpar os outros. Comece agora, aprenda, resolva os problemas, certo? Coloque a responsabilidade em você. O estado que você está e aonde você quer chegar é com você que resolve, perfeito? Então a responsabilidade sempre é sua, você não pode culpar ninguém. Você é um profissional e você pode melhorar as coisas, você pode resolver problemas, mas assuma as suas responsabilidades, correto? Negociação, influência, autonomia, iniciativa. O profissional também tem que ser curioso, tem que ter um aprendizado contínuo, trabalhar sob estresse, tem que empoderar o usuário, porque ninguém sabe melhor sobre o sistema do que o usuário. E tem que ter também muita ética profissional. E eu queria saber do professor Estela e do professor Zé Luiz, o que eles podem falar aqui dessas habilidades comportamentais, desse leque da responsabilidade, da proatividade. O que vocês podem falar sobre essas habilidades comportamentais essenciais para o profissional de TI? Professor Zé ou professor Estela, podem dizer aí o que vocês acham, tudo mais. Eu parei de ser o Faustão, não estou mais cortando ninguém, certo? Mas é o seguinte, vou deixar o professor Tomazelli falar, Miguel, porque eu já comecei a falar de alguns, né? E eu tenho certeza que ele consegue complementar e depois eu também trago mais um pouquinho. A busca de profissionais com habilidades técnicas e habilidades comportamentais é muito grande, né? O Brasil, a gente não tem essa visão, né? Mas o Brasil é um polo de desenvolvimento de software muito forte, né? Nós fomos responsáveis pela manutenção do kernel do Linux durante anos. E isso anda pelo mundo e é um privilégio a pessoa ser o responsável pela manutenção do kernel do Linux. O que é o Linux, né? O Linux nada mais nada menos é do que o nosso Android. Vamos pegar um Linux, é um Android, tá? O kernel é o mesmo. Então, eu tenho contato com diversas pessoas que hoje saíram do Brasil para trabalhar em projetos lá fora por carência de mão de obra. Então, a carência de mão de obra não é só no Brasil, a carência de mão de obra é no mundo inteiro. E tenho contato com muita gente que trabalha aqui no Brasil atendendo a empresas lá fora, né? Isso depois da pandemia virou uma realidade. Ganha em dólar, em euro, enchendo o bolso, porque né, vale mais aqui no Brasil. Vale mais do que barra de ouros. Como diria. Essa inovação, né? Essas soluções tecnológicas, que toda hora vem uma solução, uma inovação, elas alavancam necessidade de pessoal qualificado, né? Aqui no Brasil a gente tem
uma infraestrutura muito boa para qualificar as pessoas, a gente tem um corpo muito bom, mas a gente não consegue nem atender nem o nosso mercado, né? O mercado de hardware já é um mercado mais seletivo, né? É um mercado onde quem monta, quem faz aquele hardware, eu preciso de uma fábrica, né? Eu preciso de um espaço, eu preciso de maquinário. Já o mercado de software não, o mercado de software é você, né? Se você resolver desenvolver um jogo, né? Você é um grupo Pokémon utilizando realidade virtual, é porque o Miguel falou de diversos temas ali que já são realidades, né? O jogo do Pokémon tá lá, eu tô vendo, ele projeta o Pokémon para mim no meio de um parque e eu vou lá capturar Pokémon. Então, O Zé faz muito isso com a Helena, né? A Helena leva muito Zé mesmo. É um ótimo jogo, né? Capturar Pokémon. Então, essa realidade, né? Ela é muito forte. Existem várias startups ou várias empresas trabalhando isso aqui no Brasil, pegando as ideias e colocando essas ideias lá fora, né? Assim, para a gente não desmerecer e ver a nível ou para a gente merecer e ver a nível de complexidade, o iFood é uma empresa brasileira feita com tecnologia e com brasileiros. E não deve nada a ninguém no mundo inteiro, pelo contrário, né? Então é só para a gente ter uma empresa, né? É uma empresa de serviço, né? É uma prestadora de serviço muito forte, ela tem um cardápio imenso e ela não tem um restaurante na linha dela. Ela simplesmente faz a intermediação de uma forma perfeita. Pelo contrário, o iFood não deve nada para ninguém. A gente que deve para ele, né, Estela? A gente tem umas dívidas no iFood, mas a gente vai pagar. A gente promete que vai pagar. E isso aí é muito importante também, né? Porque você é responsável pelo seu aprendizado. Qualquer um pode fazer qualquer coisa, qualquer um pode estudar, qualquer um pode se aprimorar. Eu vejo assim, pelo meu filho, eu tive um aprendizado outro dia fantástico com ele, certo? Uma coisa bacana, que a gente consegue ver a evolução. A Estela criou aí 2 meninos, educou milhares de outros, né? O professor Zé Luiz também, os filhos, agora com os netos aí, cuidando bastante. Mas o João, outro dia eu tava jogando um joguinho antigo com ele, que eu gostava muito. E aí, no primeiro dia eu tava lá, ganhei ele, né, de futebol, ganhei ele, tipo assim, por 10 gols de diferença, ele não conseguia fazer gol nenhum, tal. E ele começou a fazer o quê? Ele ficou a semana toda treinando com a mãe, pegando videogame ali, jogando. Na última vez que eu joguei com ele, ele me ganhou. Então, assim, o aprendizado é contínuo e você é o responsável pelo seu aprendizado. Então, quer aprender TI? TI é difícil? TI não é difícil. TI você pode aprender. Qualquer coisa você pode aprender. Vai da sua força de vontade. Tem que botar a responsabilidade em você. Você não pode falar assim, tô perdendo porque o controle tá ruim, tô perdendo porque a televisão não é grande, ou tô perdendo porque tá dando delay aqui. Não. Você vai ter que apertar botão, e TI é apertar botão, né? O máximo que vai acontecer é dar o erro, e com o erro você aprende. Então, Estela, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O aprendizado é sempre contínuo? Evolui assim sempre mesmo? Exatamente, Miguel. A gente já trabalha, né, numa perspectiva de formação inicial e formação continuada. Então, se você for olhar a sua trajetória acadêmica do professor Tomazelli, vocês fizeram um curso de graduação e, a partir da prática, vocês foram fazendo cursos de extensão, uma pós-graduação, um mestrado. Então, o que a gente tem percebido para o profissional que, de alguma forma, ele pretende fazer a diferença, ele não pode ficar apenas com aquele curso de formação lá atrás, né? Vamos pegar aqui um exemplo dos mecânicos. Uns 20 anos atrás, ou 30, ele ia para uma grande rede S, fazia um curso, né, de mecânica e atuava. E aí, quando saía uma peça nova, quando saía um novo modelo de carro, ele deveria voltar para fazer, né, essa formação. O que a gente tem acompanhado hoje é que algumas pessoas escolhem fazer essa formação via um vídeo do YouTube, vai lá, busca um vídeo e faz aquele ajuste, mas ele não está fazendo uma formação mais técnica. E eu acho que esse o grande diferencial que a gente está defendendo aqui. Você pode sim assistir um vídeo do YouTube, você pode sim construir um conhecimento para resolver um pequeno problema. Mas a longo prazo, você vai precisar sistematizar melhor esse conhecimento. João entendeu que não adiantava treinar um dia para ele ganhar você. Ele precisou praticar vários dias. E hoje essa garotada faz muito bem isso. Ele assiste vídeos de outras pessoas que estão jogando, como que elas passaram por aquele desafio.
Então, assim, ele já tem uma outra habilidade desenvolvida. E aí, Miguel, fechando aqui essa minha fala, eu queria trazer um exemplo do nosso processo seletivo aqui para o GRAM. O quanto que isso foi importante. Eu tinha as minhas habilidades, você as suas, a Elaine as dela, a Núbia, né, as dela. E o que a gente percebeu é que quando o quarteto se aproximou, era um quarteto que se complementava. O que eu não tinha, o Miguel tinha, e aí eu ajudo ele a desenvolver melhor a habilidade dele, e ele consegue me ajudar a desenvolver as minhas habilidades. E aí, contando exatamente do meu processo seletivo, uma das atividades que nós tivemos que participar foi de uma dinâmica em grupo. E quem me conhece sabe que eu falo muito, né? Eu sou a professora que fala, que consegue, e eu não consegui falar na minha dinâmica. Mas eu não conseguia falar usando a voz, mas eu consegui, naquele momento, usar meu raciocínio lógico e desenvolver a minha fala através da escrita no chat. E já recebi esse feedback mais de uma vez. Você falou de uma outra forma. Eu utilizei um recurso que nenhum outro candidato tinha utilizado e fui fazendo a minha parte. Então, ou seja, quanto mais formação continuada eu tenho... Opa, fiz um barulho aqui. Quanto mais formação... Caiu o estojo, caiu o estojo. Caiu o estojo. Mas eu consigo utilizá-la no meu dia a dia, de forma simples, objetiva, mas para desenvolver meu potencial. E é isso que a gente está aqui, né, tentando apresentar para os estudantes que estão em casa. O curso de graduação da GRAM é maravilhoso, mas ele só é suficiente? Não. Você vai precisar fazer a sua parte, não é? Vai precisar fazer que nem o Batman. Ele não tinha habilidade, ele desenvolveu o carro, depois ele foi lá e desenvolveu um outro armamento, e ele desenvolveu uma capa que cuida mais dele. Cada vez mais ele precisou desenvolver um elemento, não é isso, Miguel? Testando e aprendendo, igual o Homem de Ferro. O Homem de Ferro fez várias armaduras, né? Até chegar na última, que foi aquele batalhão lá com Thanos e tudo mais. Com a nanotecnologia e tudo mais. Nas primeiras ele sempre tinha um erro e ele aprendia com erro. E você aprende muito mais com erro do que com seus acertos, certo? E assim, uma coisa importante, Stella, na vida a gente não pode ter medo. Medo de apertar o botão, medo de aprender, ficar parado. A pior coisa que tem é você ficar parado culpando os outros pelos seus problemas. Os outros não vão nem ligando para você, não estão nem ligando. Então a única responsabilidade que acontece na sua vida é sua. Então você tem que correr atrás para melhorar e tudo mais. E hoje a gente vai falar disso na área de TI especificamente. E aí tem algumas notícias bacanas aqui, ó, que as carreiras de TI estão em alta, né? O Brasil enfrenta um apagão de profissionais de TI, certo? Vai ter muita gente que está precisando muita gente nessa carreira, certo? Falta de especialista para trabalhar em nuvem, causa atraso de até 5 meses em projetos de transformação digital. Falta de profissionais ainda no entrave à inovação. Isso também aqui nos órgãos públicos. Os órgãos públicos estão tendo que se reestruturar para ter mais profissionais de TI. Então existe um déficit muito grande de TI no mercado e não é formado suficientemente número de pessoas para entrar nesse mercado. Não é isso, professor Zé Luiz? O mercado precisa muito de pessoas, mas pessoas que resolvam o problema, que tenham autonomia, que tenham as habilidades técnicas e as habilidades comportamentais. Não é isso, professor Zé Luiz? É isso, Miguel. A gente pode dividir aí em 2 fases, né? Até a pandemia e depois da pandemia, né? A pandemia para a tecnologia foi um divisor de águas muito grande, porque vários entraves que existiam, né? Não podemos fazer uma reunião online dentro de uma empresa. A reunião tem que ser presencial. Do dia para a noite, nós passamos a obrigatoriamente fazer as reuniões online. Então, hoje não tem como de voltar atrás, porque vivemos assim 1 ano e meio, 2 anos, né? Outra coisa assim da pandemia que eu coloco, aquilo ali foi um experimento do que dá e o que não dá para fazer. Quais são os limites na tecnologia hoje? Esses limites, esse experimento ainda está se ajustando, né? A gente não conseguiu, estamos falando de 2 anos atrás, não conseguiu chegar ao meio termo, né? Tem um meio termo. E um grande problema da tecnologia, como das outras empresas, né? Acabamos de falar do mecânico, é que quando você está chegando perto, sai uma nova versão, sai um novo release, sai um novo produto e você tem que correr atrás de novo. Então, é isso mesmo, né?
há um déficit de profissionais, a pandemia acelerou esse processo, né? É um processo irreversível, né? Hoje você está conectado ao mundo realmente, né? E não tem mais essa, eu não sei usar o Moodle. Foram cantados parabéns pelo Moodle, foram cantados parabéns pelos softwares e parabéns, feliz aniversário, foram feitas confraternizações à distância, tudo funcionou à distância para que, vamos dizer assim, até para que a nossa sanidade mental não fosse embora. Então, se transpôs do mundo real, mundo físico, para o mundo virtual de uma forma muito rápida e agora está se adaptando a essa realidade. E se tem reuniões que podiam ser um e-mail, imagina se essas reuniões fossem sempre presencial. Você teria que deslocar 3 horas para receber uma coisa que poderia ser um memorando, né? Acontece, até nos online e tal. Então facilitou a vida das pessoas, isso é importante. Né, Estela? Já participou de algumas reuniões que podiam ser e-mail? A gente participou de algumas já, né, Estela? Então, né? Mas assim, poderia ser e-mail, então fica muito melhor. E aqui uma coisa importante, Estela e José. Aqui nós temos o top das profissões, né? Top das profissões aqui, segundo o valor econômico, certo? E 8 das 10 profissões estão ligadas à TI. Que é o quê? Especialista em IA e aprendizado de máquina, que é uma área que já cresceu muito, ainda vai crescer muito mais, gerando empregos. Analista de inteligência de negócios, analista de segurança da informação, de engenharia, de cientista de dados, engenharia robótica, especialista em Big Data, especialista em transformação digital. E as duas que não estão aqui, que é especialista em sustentabilidade e operadores de equipamentos agrícolas, também estão ligadas à TI. Porque especialista em sustentabilidade pode falar o quê? Do TI verde, não é? Tem parte do TI verde também que trabalha com isso. E o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Então também tem tecnologia aqui. Não é isso, professor Zé? A tecnologia forte, né, no agro. Eu hoje, a partir de imagens de satélite, eu consigo dizer qual é a cultura, qual é a previsão de coleta. Dependendo do que seja, ali é algodão, ali é feijão, né? E é um detalhe muito delicado, né? Porque o solo modifica o tipo da vagem, modifica o tipo do grão, e você chegar numa imagem de satélite dizer que ali é feijão e a coleta vai acontecer daqui a tantos meses, você está dando uma previsibilidade para o mercado muito grande. Então, hoje está se trabalhando levantamento de cultura com imagem de satélite, né? Eu vou pegar um outro caso aí, que acabou uma novela da Globo, né, que utilizava drone para pulverizar inseticida. Então, é tudo tecnologia, não é mais só a vontade, é a vontade com a técnica junta, né, para que aquilo ali aconteça. Perfeito. E aí, professora Estela, isso aqui entra muito a educação, o papel transformador, que já dizia o Paulo Freire, da aprendizagem significativa. Então, se você quiser se preparar para essas áreas, você tem que focar em aprendizados diferenciados, tem que ter o seu diferencial. Não é isso que a gente pode pensar? Exatamente, Miguel. E eu acho que aí que está o papel transformador da escola, né? Se a gente pensar que a nossa última grande legislação da educação é de 1996, mas que ela já previa que eu tenho que ensinar para os estudantes do ensino fundamental como eles aprendem, e aí, por que eu trago esse ponto? Porque ensinar como o indivíduo aprende é fazer com que ele exercite diferentes estratégias de aprendizagem. E a gente vai ter as metodologias ativas, que são um dos pontos. Então, esse menino ainda vai copiar do quadro, claro, porque ele precisa desenvolver ali, né, uma certa habilidade, ele vai exercitar, mas ele vai ter que fazer seminário, ele vai ter que fazer pesquisas, não como a gente fazia, né? Indo para uma biblioteca, na época que nem tinha às vezes xerox, você tinha que copiar aquele texto inteiro, mas ele fazer boas escolhas. Então, hoje, o papel da escola sai muito mais dessa centralidade do que era o conteúdo curricular para como esse indivíduo aprende e qual é o uso desse conhecimento. O professor Tomazelli falou de uma novela que utilizou o drone para fazer esse tipo de trabalho, né? E aí, uma outra novela também falou do conhecimento que era do homem da terra,
quando ele conhece a terra, o que ele faz com aquela terra. Para ele poder plantar o cacau, ele precisa, em alguns momentos, plantar outros alimentos para que aquela terra tenha substrato suficiente e, ao mesmo tempo, faz uma relação com a universidade. Como que a universidade está pesquisando a ampliação e a melhora, por exemplo, do grão do cacau, né? Do cacau, do fruto. Então, ou seja, ele estava ali, pode ter passado desapercebido para algumas pessoas, mas não passou para mim, não passou para o professor Tomazelli, não passou para o Miguel, porque ele está falando que, olha, o conhecimento está dentro dos institutos de educação, de um modo em geral. O que eu não posso é acreditar que eu não preciso estar lá. O ensino superior é para todos, né? Então, ele pode não ter passado por uma escola ainda que utiliza as estratégias metodológicas, né, mais diferenciadas. Mas é possível que ele consiga, assim, ainda desenvolver um outro conhecimento aqui no ensino superior. O que ele não pode esperar, Miguel, é que ele vai chegar aqui e vai receber tudo de prontidão. Isso não. Porque não é Na esse vida, né? profissional que vai estar na vida. Porque Como no disse o mercado de grande trabalho, ele vai Alexandre, estar é a sozinho. vida, né? É Nosso a grande vida. chefe. Né? Amanhã eu vou estar sozinha no mercado de trabalho. Não vou poder consultar meu professor Tomazelli para me ajudar a ler lá as planilhas de Excel, que eu tenho tanta dificuldade. Não é isso? Eu vou ter que criar estratégias minhas para que eu possa entregar, né, o produto que está sendo solicitado pelo mercado. Exatamente, Stella. E assim, complementando o que você falou, que foi perfeito, a gente tem que entender que o mercado, ele muda, as tecnologias estão entrando, são tecnologias emergentes que vão fazer parte da sociedade, e aí as pessoas têm que se preparar para profissões que existem hoje, mas outras que serão modificadas e inventadas. O cara que formou há 10 anos atrás em marketing, o que aconteceu? Ele não foi preparado para atuar onde? No marketing digital. Ele não foi preparado para isso. Mas hoje ele tem que fazer essa realidade, né? Então vamos continuar aqui, ó. Oferta para TI não falta. Você pode abrir o LinkedIn aí, oferta de emprego, na verdade, não falta, certo? Você tem que se qualificar para essas vagas para conseguir o emprego, tem que ter o seu diferencial. O que todo mundo faz, certo? Não é um diferencial. Agora, aquilo que só você faz ou que poucas pessoas fazem é o seu diferencial. Então foque nisso. O mercado está com muitas oportunidades, você pode abrir o LinkedIn aí, o Google, né? Tem uma dica que eu sempre dou para os alunos, que é conseguir um emprego na área de TI. O que eu faço? Primeiro, faz o network. Network é fundamental. Depois, você vai lá no LinkedIn, cria o seu perfil, certo? Fala, espalha para todo mundo, né? Faz igual o galo. O galo, a galinha bota o ovo, ele grita, ele conta para todo mundo e tal, e é um ovo mais consumido. Então ali o galo ele faz isso, a galinha faz isso, então ele conta para todo mundo, tem que contar para as pessoas, mostrar o seu projeto. Não adianta imprimir o currículo. Ninguém vai na sua casa buscar seu currículo, ninguém. Você que tem que correr atrás. Então você tem que imprimir seu currículo, entregar para as pessoas, conversar, gerar networking. Entrar lá no Google, escreve lá, trabalhe conosco no seu estado, RJ, São Paulo, certo? E vai aparecer um conjunto de vagas, vai se inscrevendo, vai vendo um perfil, tem milhões de vagas ali. E quanto mais você se qualifica, quanto mais você aprende, mais você vai encontrando o seu diferencial. Você se torna diferente, você vai encontrando a sua oportunidade, aquela coisa que você vai ser bom. Todo mundo é bom em alguma coisa. Só basta o quê? Evoluir isso, fazer crescer. E aí tem algumas frases aqui interessantes, ó. Zé e Estela. Se é possível, eu faço. Se é impossível, me dê 5 minutos. São frases do profissional de TI, né? Porque o profissional de TI, muitas das vezes, tem que usar inovações, tem que usar formas diferentes para fazer aquilo que você acreditava ser impossível. Então, o profissional de TI tem que ter essa mentalidade. Fácil, ele vai fazer rápido, certo? Possível, ele vai fazer rápido. Se for impossível, ele vai lá, aprende, resolve e dá um jeito. Porque ninguém sabe resolver problemas. Então, da forma que você resolver, vai ser a melhor possível. Na TI, cada erro é uma chance de aprender. Você aprende muito mais com seus erros do que com seus acertos, certo? Cada piscada é um flash. A tecnologia está evoluindo o tempo todo. A tecnologia está sendo modificada. E uma última frase aqui, ó. Qualquer um pode atuar na área de TI e todos vão utilizar TI. Querem falar alguma coisa sobre isso? Professora Estela, minha querida, e professor, o nosso Rodrigo Hilbert da computação, professor Zé Luiz, quer falar alguma coisa? Nosso professor Rodrigo Hilbert.
E tem uma diferença, assim, você vai aprendendo computação, você vai vendo as coisas. Por exemplo, ó, você bota a foto do Rodrigo Hilbert, você bota o CSS, que é aquela folha de estilo, vira o quê? O professor Zé Luiz, muito mais bonito ali, ó. Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima na tela. Vamos lá. É isso mesmo, Miguel. O caminho é esse. A gente é um processo contínuo, né? Não tem parada, né? É um processo irreversível, né? Se a gente parar e pensar assim de uma forma bem ampla, para a humanidade, 50, 60 anos não é nada, né? Vamos ser, né? Nos anos 40 vieram os primeiros computadores, né? Que eram mecânicos, né? Válvula, aquela linha, né? Nos anos 50 vieram aqueles computadores principais que nós chamamos de mainframes, né? Então está longe da nossa casa. Lá atrás falava, olha, 5, 6 mainframes vai atender o mundo inteiro. Só se olhar o Miguel aí, ele está usando 6 mainframes, ele está com tablet, ele está com relógio, então, cada um desses é um computador, concorda? O relógio é um computador e tem mais potência do que o equipamento que estava na década de 50. A década de 60 foi a revolução da computação, foi quando entrou a computação, né? O homem sai, vai à Lua, aquilo é um evento, com aquela tecnologia que a gente tinha naquela época, né? Uma tecnologia muito, muito incipiente, perto do que a gente tem hoje, né? Uma tecnologia básica, né? Na década de 70 vem os microprocessadores, né? Onde foi realmente, o microprocessador está em tudo. Brinquei no início, né? Falei da torradeira, falei da geladeira, mas é real, né? Hoje a geladeira sua pode dizer que a cerveja acabou, que a Coca-Cola acabou, pode ligar o ar-condicionado de casa, você falou de IoT, né? Então, a década de 60 vem esses microprocessadores e isso condiz com a nossa realidade. Década de 80, computadores pessoais, o personal computer, os nossos laptops, né? Na década de 90 vem a internet. Pessoal, estamos falando década de 90, é muito perto. Né? Estamos falando de 30 anos, já trouxe para 30 anos, fui reduzindo, estou em 30 anos. 2000 foi a expansão da internet e quando entrou a tecnologia móvel. No primeiro recenseamento com o smartphone, no IBGE, né, foi utilizado smartphones, não são celulares, são smartphones. Eu tenho internet, eu tenho conexão, não é só para falar. Coisa que a gente não faz hoje no telefone. Os telefones hoje não são mais para falar, eles são para qualquer coisa, tirar foto, jogar, falar. A minha esposa nem atende quando eu ligo para ela. Não tem demora, não atende. Ela usa para várias coisas, mas atender ela não atende, não. Aí tem a tecnologia nova. Estamos falando de agora, cara. E se você hoje tirar o celular da minha mão, o que eu faço? A gente fica perdido. Então, a gente é só para mostrar que a gente também é dependente dessa tecnologia que vem correndo, né? E no IBGE, para a gente conseguir usar em 2010 celulares, a gente foi pegar na Europa. Aqui no Brasil não tinha smartphone, só tinha celulares. Então, falando em 2010, voltei a 14 anos atrás. Não é nada demais, está bem perto. Vem computação em nuvem, vem Big Data, vem IA. Então, é um processo evolutivo, é um processo que eu preciso ter um embasamento teórico, né? Porque tudo vem do embasamento teórico. Você falou de algoritmo. Tudo isso tem algoritmo. Zé, simplifica o que é um algoritmo. Uma receita de bolo. Quantas colheres de farinha, quanto de manteiga, quanto de chocolate. Eu estou fazendo um bolo de chocolate. Quanto tempo eu bato? Isso é um algoritmo. Eu preciso ter isso. E não é simples montar um algoritmo. Se você pensar, acordei o que eu faço, se tiver que escrever um algoritmo do que você faz depois que você acordou, você vai esquecer de escovar o dente, de pentear o cabelo, enfim, você vai ter que refazer várias vezes. Então, é um processo que está muito forte, né? Vem se adequando a população vem se adequando a ele, mas é um processo que vem puxando, e como eu coloquei, depois da pandemia ficou tudo mais forte, mais evidenciado. Perfeito, professor Zé Luiz. Professora Estela, quer falar alguma coisa sobre isso? Essas habilidades aí do profissional de TI? Que a professora Estela é uma pessoa fantástica, porque além de uma grande pedagoga, ela participa aqui de todas as lives aí, porque ela entende bastante de TI. A Estela arrasa, tem a live Carreiras de TI, que ela fala sobre TI, ela dá o aspecto pedagógico para todos os cursos. Então, se todos os cursos têm aquela vertente mais humana, aquela vertente mais social, de inovação, deva isso à professora Estela, que é a nossa companheira. Então, os cursos de gestão, os cursos de educação, os cursos de TI, todos os cursos de jurídico têm essa vertente humana aqui no GRAM, e deva-se muito à professora Estela. Então, fica aqui externalizado o meu agradecimento, professora Estela.
Eu que agradeço essa parceria, né, Miguel? A gente começou há quase 2 anos, estamos fazendo quase 2 anos aqui no GRAM. E eu acho que a gente aprendeu muito mais um com o outro, né? E com a Elaine e com a Núbia, do que eu aprenderia se eu tivesse no presencial. Porque o que nos uniu foi a tecnologia. Então, hoje a tecnologia permite que a gente se fale todos os dias para tratar de temas que sejam dos cursos ou de outras questões. A gente faz isso via WhatsApp, a gente faz isso via reunião no Meet, a gente faz isso por telefone, sabe, professor Tomazelli? Porque o Miguel liga e eu atendo, sabe? Tem que conversar aí com a esposa, hein, Miguel? Que não é possível. Vou A gente falar com ela. conversa, a gente alinha um monte de coisa que às vezes demoraria mais tempo, né, acertando ali. E isso só é possível porque a tecnologia ela adentrou na nossa vida. Eu acho que o marco temporal da pandemia é algo que ainda precisa ser muito estudado. Do quanto que a gente evoluiu enquanto humanidade, mas também nas questões das profissões, da forma como a gente lida com o mundo, o mercado de trabalho, como a gente lida com um monte de coisas, a pandemia é esse marco. Ela permitiu que a gente tirasse, né, algumas reuniões presenciais para serem um e-mail, porque a gente precisa agora otimizar o tempo, eu preciso pensar no tempo. Há quem diga que agora a gente precisa organizar melhor nosso tempo, porque as tecnologias elas estão tomando, né, mais o tempo do que deveriam. Então, o professor Tomazelli descreveu isso muito bem. Se eu tivesse aí meu telefone, como é que eu me organizo ao longo do meu dia? Porque aquela grande agenda de papel que ajudava eu estruturar todo o meu conhecimento, agora acontece ali no celular. Então, a pandemia, Miguel, ela virou a chave para muita coisa. Ela virou a chave para aquele indivíduo que, por exemplo, não acreditava que era possível aprender de modo virtual. Porque se eu estava em casa sozinha, se eu não poderia chamar um técnico para mexer na minha máquina de lavar ou mexer no meu chuveiro, eu tinha que agora aprender como fazer aquele tipo de serviço usando apenas um vídeo. Então, assim, o digital se sistematizou na pandemia. E o que a gente faz aqui no GRAM é permitir que pessoas de qualquer lugar possam continuar aprendendo e se desenvolvendo a partir do mundo digital. E isso é legal, né, Estela? Porque é ensino digital, não é ensino à distância. Não precisa estar distante dos alunos, não estão próximos da gente. E isso é a ideia. E o professor pode fazer isso de diversas formas. Falando no vídeo de forma diferenciada, você consegue chegar próximo do aluno. Hoje em dia, como disse o professor Zé Luiz, qualquer problema que a pessoa tem, ela vai lá no YouTube pesquisar. E tem grandes, né, produtores de conteúdo que conseguem passar muito bem as informações bem próximas. A única coisa que o YouTube não resolve é para os analistas do Google quando o YouTube cai, né? E aí não consegue ver o vídeo no YouTube para resolver. Mas o resto está resolvendo tudo, não é isso, professor Zé Luiz? Resolve Isso tudo, aí. funciona e etc. E é importante, Stella, que você comece a mudar a sua vida, certo? A partir de hoje. Você pode dar o primeiro passo. Você pode, por exemplo, eu quero aprender uma língua, então vai lá aprender a língua. Você é o seu objetivo? Ou eu quero trabalhar no RH, o que eu preciso fazer para trabalhar no RH? Ou eu quero ir para a área jurídica, o que eu preciso fazer para a área jurídica? Ou eu quero ser professor? Dê esse passo, perfeito? Todo dia é importante dar um passo em direção ao objetivo. Pode ser que alguns dias seja o quê? Com sol, você dá vários passos. Se tiver um pouco de chuva, ali você está meio triste, mas dá um passo. Faça alguma coisa que te ajude. Então comece hoje a modificar sua vida. Como a gente disse, o responsável por você é só você, certo? Porque no final das contas você vai ser o culpado pelo sucesso, certo? Ou colher os frutos da sua vitória. Mas você que é o responsável, ok? E aí, ó, agora tem uns slides aqui que o professor Zé Luiz colocou sobre curiosidades da área de TI. Ele vai falar aqui rapidamente pra gente, né, sobre isso. Vamos lá, professor. Daí do primeiro computador, né, sendo utilizado pelo governo federal, né? Esse primeiro computador era para fazer um grande desafio. O desafio naquela época, né, na década de 60, era um desafio de recenseamento. Como é que eu faço para contar a população brasileira?
né? Então entra um computador aqui, né? Um dos primeiros computadores do governo, ou o primeiro computador do governo, um dos primeiros computadores a ser usados no mundo, e um dos grandes desafios era a contagem, né? Hoje ainda é um grande desafio, dado a dimensão continental que nós temos. O Brasil é muito grande. Então, contar a população brasileira vai continuar sendo um desafio, mas não é mais um desafio tecnológico. Um desafio tecnológico hoje, por exemplo, eu preciso de computadores para poder me dizer vai chover daqui a 1 hora ou não vai chover daqui a 1 hora. Então, esses modelos de tempo, de temperatura, eles estão sendo testados e estão sendo afinados, né? E em alguns lugares do mundo isso é crucial para a vida ou a morte das pessoas, né? Uma outra coisa que eu acho interessante nessa imagem, e onde eu também trabalho, eu acompanho muito de perto, é a participação feminina nas áreas de TI. E eu, como professor, depois eu vi que a participação feminina nas áreas de TI foi sendo colocada em segundo plano, não consigo entender por quê, né? E a participação feminina nas áreas de TI, elas contribuíram muito no início da tecnologia da informação, para que a tecnologia da informação fosse o que ela é hoje. Então, existem vários trabalhos, a Associação Brasileira de Computação tem grupos trabalhando participação feminina na área de TIC, é um tema extremamente relevante e importante, Miguel. Isso aí. E assim, o empoderamento feminino. A primeira linguagem de programação foi feita por uma mulher, a Ada, certo? Depois a gente teve alguma coisa aí, a gente tem que voltar com isso. Aqui no GRAM, a gente incentiva as meninas a fazerem TI, porque a mulher tem muito mais lógica. Eu vejo a minha esposa lá, lógica, resolvendo problemas, tudo mais, e são essenciais para essa área que tem uma demanda grande de profissionais. Então, é muito importante. Você vê a Estela aí. A Estela dá um banho em você aqui, né, Zé? Ela ali sozinha, ela dá um banho na gente aí, de conhecimentos, de lógicas e tudo mais. E aí, Zé, tem um outro slide aqui muito legal, que é essa frase aqui que tu botou, ó. Em alguns anos vão existir 2 tipos de empresa. Foi dita por Bill Gates. Bill Gates é bacana, né? Um cara um pouco importante aí na TI. E aí fala um pouco sobre inovação e tecnologia. Pode dar uma explicada aqui pra gente, Zé? Sobre isso aqui. As empresas se tornaram, as empresas tradicionais, as empresas convencionais, elas existem, vão continuar existindo, claro, mas algumas dessas empresas se tornaram empresas, organizações digitais. E essas organizações digitais, elas são muito fortes hoje em dia. Então, eu diria, se eu ler essa frase hoje novamente, eu botaria mais uma vírgula aí, a empresa digital e sustentável. Hoje, a sustentabilidade é um problema, o mundo está vivendo um problema com a sustentabilidade. Mas isso aí foi, como eu falei, isso foi falado, você botou, foi falado pelo Bill Gates há 10, 15 anos atrás. Então, era uma outra realidade. Mas as empresas digitais, hoje, elas exercem um poder muito grande, né? Assim, rapidamente, esse próximo slide, acomodações no mundo. Qual é a empresa que tem acomodações no mundo e não tem um hotel? Né? Não tem hotel. Táxi no mundo e não tem um carro. Serviços de conteúdo e não tem um livro publicado, não tem varejista, né? E não tem estoque. Estamos falando de empresas essencialmente digitais, né? Isso é a realidade hoje, né? As empresas digitais. Eu falei do iFood no início, é uma empresa digital muito forte, né? Brasileira. Então, isso hoje isso é competitividade, isso é penetrabilidade, isso é a realidade, né? Houve uma transformação e as empresas tradicionais, se elas não se adaptarem, elas vão cada vez mais sendo regionais, locais e vai sumindo, porque as empresas digitais elas estão na internet. E a internet hoje está na casa de todo mundo, entra em qualquer lugar. Até o próprio Netflix, né? A Blockbuster. Cadê a Blockbuster? Né? Ela não investiu, não verificou ali que a Netflix estava crescendo, podia ter comprado, inclusive, a Netflix chegou com uma inovação disruptiva. Essas empresas todas aqui são inovações disruptivas, pegaram alguma cultura existente, um paradigma existente e mudaram essa cultura, esse paradigma, trazendo uma solução melhor e mais barata. E o que vale para as pessoas, vale para as empresas. Não é? Por quê? Sim. Você pega aqui o Uber. O Uber também deu um problema nos estacionamentos de shopping. A Estela lembra que a Estela é para o shopping, né? A Estela compra sempre roupas em lojas francesas, C&A, né? Carrefour, só lojas francesas que ela gosta. E aí
ela ia no shopping, chegava no shopping no Natal, 8 horas da manhã, o marido dela ali pegava para estacionar o carro, só conseguia estacionar 9h55 da noite. E ela ia rapidamente, comprava ali a roupa para as crianças para o Natal e ia ter que ir embora. Hoje em dia, com o Uber, dá muito mais praticidade. Então, os estacionamentos de shopping tiveram que se reinventar. Você vê estacionamento hoje de shopping sendo circo, sendo várias outras coisas que não se pensava antigamente atrás, onde as vagas eram escassas. A mesma coisa aconteceu com a ideia do Airbnb, do Facebook, do Alibaba e vários outros. Então a sociedade é o tempo todo em transformações. Bancos digitais modificou a forma dos bancos tradicionais. Antigamente você tinha que implorar para o gerente falar com você, você chegava lá às 6 horas da manhã, era atendido 9 da noite, e ele falava assim, isso aí só resolve semana que vem. Né? Hoje em dia não, hoje em dia você é para a cidade falar pelo WhatsApp, de conversar com as pessoas. Claro que isso também fez com que modificasse outras áreas da sociedade, né, de segurança da informação, várias coisas, mas a sociedade está se transformando o tempo todo e a gente tem que se adaptar a essas novas realidades, né? Miguel, uma coisa que eu Sim. acho que vale a pena sempre colocar é que eu vejo muito falar em perda de emprego, né? Eu não vejo perda de emprego, eu vejo transformação de emprego. As pessoas têm que estar se autocapacitando, seja em que área for, esquece a informática, porque o mundo está em uma evolução constante e é uma evolução acelerada, né? Então, se eu sair da área de informática e for para a área médica, o que se fala hoje é de operação robótica. Então, eu tenho um conhecido que está hoje no Canadá e ele faz a operação do Canadá aqui no Brasil. Então, é uma coisa assim que você diz, mas peraí, não, ele é médico, está lá, é de uma rede grande, então a gente está chegando num ponto, eu peguei esse caso, mas vamos pensar um especialista no Rio, um especialista em São Paulo, né, poder operar qualquer pessoa. Nesse Brasil grande, você tem que deslocar a pessoa para uma grande capital, poder pegar alguém do interior, né, através de um mecanismo portátil que você consiga chegar lá. Nós estamos indo para um mundo, né, onde as profissões estão se adequando às necessidades. Isso é uma necessidade. Eu preciso levar a cultura para esses pontos, eu preciso levar a saúde para esses pontos, e eu consigo, com a tecnologia, transformar, adaptar profissões e atender, né, bem, melhor essa população que hoje não está nos grandes centros urbanos. Exatamente. E o Brasil tem ampliado a conexão, tem ampliado a internet. A internet é diferente da web. A internet conecta os computadores à web, são os recursos. E tem essas pesquisas aqui, ó, segundo o IBGE, pode falar o nosso amigo aí, né? Essa pesquisa aqui dos... É só uma visão, né, aonde está a população brasileira. Isso aí é dados do censo, né? Está colocando aí pessoas com 10 anos ou mais que utilizam a internet, né? A quantidade de domicílios visitados, e aí mostra a mancha da onde nós temos pessoas utilizando a internet. Então, aquela máxima, não vai atingir a todo mundo, pode não atingir a todo mundo se eu utilizar um recurso de alta capacidade. Mas se eu usar um recurso normal, quer dizer, se o que eu quiser fazer no celular for adaptável, vamos pegar o caso da Gran, eu posso assistir o filme ou eu posso fazer download em algum lugar do filme para poder assistir depois, se a minha conexão não estiver muito boa. Então eu tenho, no caso da Gran, toda uma especificidade adaptada ao território brasileiro, para que no território brasileiro o custo da Gran tenha penetração, né? E a gente tem hoje um espalhamento muito grande. Não é mais só capital que a gente está falando que as pessoas estão conectadas à internet. Eu estou com as pessoas conectadas à internet pelo Brasil inteiro, espalhado pelo território. Exatamente. Tem mais dados aqui do IBGE, a gente tem que fazer uma live só sobre isso com o professor Zé Isso é Luiz, verdade. sobre... Mas Aqui, eu ó, queria deixar televisão no duas computador. coisas. Pode falar. Olha a faixa etária. Aquela história, a minha avó não consegue mais utilizar, a minha avó tem dúvida, né? Meu avô, meu bisavô, não é uma realidade. Eu queria mostrar aí, no gráfico que está em pé, é que as faixas etárias estão evoluindo. Então, há uma inserção forte tanto das pessoas com baixa faixa etária, né, as crianças, que é muito mais simples, do que dos idosos. Muitos idosos vêm da época do rádio.
E hoje eles estão na época da internet e estão usando a internet para falar o WhatsApp. Então, é uma realidade, tá? E a outra coisa é onde é que a gente usa. Computador é uma saída, é tablet, você está usando um tablet, mas a grande maioria é celular. Então, é só para qual dispositivo está usando e como é que está andando as faixas etárias. Era isso que eu gostaria de deixar aí. E realmente, lá no IBGE é muito dado. E cai a internet, o pessoal reclama o tempo todo, porque está todo mundo conectado, né? No grupo da família, aquele bom dia, né? Gerar confusões no grupo da família, tal. Tá todo mundo conectado aí na internet. A internet conectadíssima. E aqui a pandemia acelerou essa transformação digital, né? Os desafios de teletrabalho, saúde e educação também que você falou. E a segurança em profundidade e os crimes digitais, professor Zé Luiz, estão aumentando também? Tem aspecto de segurança que deve ser olhado? Como é que está acontecendo isso? Porque a gente está pensando assim, em casas inteligentes, em cidades inteligentes, e se a gente tiver aquela pessoa mal intencionada para invadir esses sistemas todos e tomar conta de tudo, será que a segurança da informação também tem que evoluir, está evoluindo? Como é que ela está? A segurança da informação está evoluindo, né? A história de você ter a segurança em profundidade é uma história antiga, né? O Castelo já fazia isso. O Castelo era em cima do morro, então você tinha que subir um morro. Depois tinha uma ponte, que se você puxasse a ponte tinha um lago. Dentro do lago tinha jacaré, pegando aquela romantização do Castelo. E aqui é a mesma coisa. Eu tenho o antivírus, o meu celular, eu tenho um código para entrar no celular, eu tenho um código para entrar no banco. Então, a segurança da informação ela vem se transformando. Ela não é nada especial, ela segue aquela ideia antiga do castelo, né? São várias camadas. Eu vou tirar o castelo e vou botar uma outra figura, uma cebola. Você imagina que você vai colocando várias camadas para poder ter aquele sistema seguro. Cada camada da cebola que você retira, você vai ter uma camada nova de proteção, né? O que falta, né? Falta uma coisa muito importante, que é a educação na parte de segurança. Então, o meu celular, por exemplo, ele tem que ter uma senha. O meu celular hoje tem a minha conta do meu banco, tem a minha conta do WhatsApp. Eu não posso deixar um celular sem uma senha uma senha difícil. Não adianta botar 0000111, né? Não adianta uma senha simples. Então, hoje, o que eu vejo assim, de um grande abismo na segurança da informação é levar esse tema para a sociedade, para que as pessoas tenham noção do que está acontecendo e por que tem aquele mecanismo criado. Você, quando tem noção do mecanismo criado, para que ele serve, você passa a utilizar. Porque, no primeiro momento, se eu não tenho nenhuma noção, aquela senha é um entrave. Poxa, toda vez que eu vou usar o celular, eu tenho que botar uma senha. A partir do momento que eu vejo que se meu celular for roubado, a pessoa não tem acesso ao que está ali dentro, se eu botar uma senha, eu vou usar um termo técnico, se eu cifrar os dados, se eu criptografar os dados que estão no celular, aí de repente pode ser que desperte, poxa, mas a minha conta do banco está ali também. Então, a segurança da informação está andando, é bem paralelo ao mundo real, mas a gente tem uma grande necessidade de formar, capacitar as pessoas para que elas tenham noção do que está acontecendo. E essa história do castelo é interessante por quê? Porque desde a época dos castelos, desde a época de Troia, um dos maiores problemas sempre foi a engenharia social, né? Cavalo de Troia só entrou em Troia, a Estela sabe muito bem que a Estela conhece muito de história aí, só entrou em Troia porque alguém abriu a porta para ele entrar, não é isso? Então, desde aquela época, a engenharia social já acabava com a segurança. E hoje em dia ocorre a mesma coisa com a segurança digital. Se a gente fizesse esse raciocínio do cavalo de Troia entrando e invadindo o sistema. Hoje tem o cavalo de Troia também, que é um vírus e tudo mais. E a gente consegue acompanhar as ameaças em tempo real, a gente consegue verificar. Daqui a pouco vai entrar aqui, Zé, o nosso grupo de segurança da informação. A gente tem um grupo na graduação fantástico, que já estão prontos, inclusive, para entrar. Esses desafios de segurança pelo mundo, tem várias coisas acontecendo, né? O hacker, muitas das vezes, é colocado como criminoso, mas o hacker é aquele cara que entende de informática, quem destrói é mais o cracker. Perfeito? Tem sites aqui, esses 3 especiais, que é para você verificar se seus dados já foram vazados. Então você consegue colocar seu e-mail e verificar que seus dados já foram vazados. Esse site é muito interessante. Esse registrado do Banco Central, que você consegue verificar qualquer transação, qualquer conta, qualquer
coisa, movimentação bancária aberta no seu nome. Olha que interessante, Estela, você consegue monitorar. Hoje a gente tem os bancos digitais, que têm facilidade para abrir conta. Então a pessoa pode pegar o CPF da Estela, alguma coisa assim, abrir a conta. Não vão fazer isso, por favor, a Estela é muito gente boa, certo? Só se for para fazer um Pix, depositar um dinheiro, pode falar com a Estela. Mas não vou fazer isso, mas aqui dá para a gente monitorar, certo? Se existem contas abertas no nosso nome. E tem a mesma coisa com o cadastro de telefone. Então, essa aqui é uma iniciativa das operadoras de telefone. Então, a gente tem recursos para fazer isso, tanto ligados aos aspectos jurídicos quanto aos aspectos tecnológicos. A gente tem que monitorar. A gente vive, na verdade, um mundo agora sem fronteiras. Não é só a vizinhança. Tem que pensar como um todo. E aí a gente passa, né, pelos desafios da privacidade, esses desafios aqui fantásticos. Nós criamos novas leis, tem a LGPD para proteger dados, tem o Marco Civil da Internet que atua nessa linha. O Código Penal mudou, professor Estela. Olha que bacana. Você fala muito de bullying na escola, tudo mais, mas agora a gente também tem o cyberbullying, que é o bullying cometido em quê? Em ambiente digital. É uma lei nova, quase ninguém falou sobre isso, é uma lei de janeiro de 2024, recentíssima. Perfeito? Nós temos outros crimes que foram agravados se forem feitos em ambiente digital, como a perseguição, o estelionato e várias outras coisas. Então, as leis estão sendo mudadas. E eu queria terminar com o Zé aqui rapidamente, chamar o grupo, nosso grupo de segurança da informação, falando sobre esses desafios, passar um pouquinho a palavra para o Zé, um pouquinho para a Estela, que estou realmente parecendo aqui aquele apresentador da Globo que não deixava ninguém falar, estou falando aqui para caramba, certo? Então, deixa eu finalizar aqui para a gente poder chamar o nosso grupo de segurança da informação e daqui a pouco a gente vai voltar para continuar. Vamos lá, professor? Quando eu fui na década de 60 e falei do computador para fazer um recenseamento, a gente estava pensando num montante de dado controlado. Quando a gente hoje vai fazer uma tomografia, quando a gente vai fazer um exame médico, você imagina a quantidade de informações que aquela máquina tira e joga para dentro de uma base de dados. Dependendo do que eu esteja fazendo, né, dependendo do que o exame que eu esteja fazendo, a quantidade de dados ali colocadas é maior hoje. Ou vamos pegar esse filme, estamos gerando aqui um filme, né? Esse filme aqui, a quantidade de dados é tão grande quanto a população, a medição da população de algumas capitais, ou de várias capitais, ou do Brasil inteiro. Vai ser mais assistido que o Titanic. Né? Mais assistido que o Titanic. Houve uma explosão de dados. Aí você imagina você ter que manipular essa explosão de dados. Né? Explosão de dados com IoT, né? Explosão, eu já comentei, eu brinco muito, porque eu tenho uma prima que gosta de correr, corre, e ela tem o tênis dela, e toda vez que ela corre, ela registra o percurso que ela fez pela internet. Né? E eu passei um tempo sem acompanhar ela e resolvi ligar. O que aconteceu? Como é que você está? Ela falou, eu tive um problema de apêndice, eu operei. Eu falei, poxa, eu fiquei sabendo. Como você ficou sabendo? Pelo seu tênis, você parou de correr. Então, olha que loucura, pensando em privacidade, porque o tênis registra e eu estava acompanhando. Todo mundo, como eu, todo mundo tem o percurso que ela faz, quer dizer, vou pensar aí o lado da segurança, e a quantidade de dados que ela não gera com tênis, todo dia correndo e mandando a informação. E isso hoje está tudo guardado. Isso é o Big Data, isso é a vantagem que as empresas têm que tirar em cima desse dado. Isso já é realidade, algumas empresas já fazem, né? Basta você pegar o celular e dizer, eu gostaria de comprar amanhã uma bicicleta. Vai aparecer 500 ofertas de venda de bicicleta em tudo que você entrar. Aquilo ali é Big Data, aquilo ali é negócio puro, não tem nada fora disso. E as outras figurinhas que estão ali do lado são assistentes, né, de IA, né, onde a Alexa é a mais conhecida, mas não é a única, né, tem o Copilot, tem o Siri, tem várias que estão vindo aí, e elas apoiam, né, na nossa condução. Então, em vez de a gente ir lá e escrever www.google e perguntar e fazer análise, ela já faz uma pré-análise. É mais ou menos nessa linha. E assim, minha mãe tirou a Alexa da casa dela. Por quê? Porque eu configurei na minha conta. Aí a primeira vez que eu comecei a dar os áudios e mostrando para ela o que ela estava perguntando, ela tirou e excluiu. Então, muitas das vezes a gente tem que pensar, a tecnologia vale a pena com a nossa privacidade? Não é isso, professor Estela? Então, antes de passar aqui para o grupo, eu queria passar a palavra para você, que aí vai vir um grupo, Estela, fantástico.
eles fundaram uma liga de estudos, fundaram um grupo de estudos na área de segurança da informação. São estudantes de várias áreas. A gente vai conversar com eles e daqui a pouco vai voltar com vocês dois para falar sobre a parte de IA e várias outras coisas. Miguel, queria aqui fazer um complemento nessa questão da cibersegurança, que eu acho que esse é um papel também da escola, né? Então, desde quando o estudante entra na escola, em que a gente está lá falando sobre a importância do uso correto, né? E indo ali para o final do ensino fundamental, já entrando no ensino médio, em que a gente vai falando de quando esses atritos que acontecem de modo natural na escola, eles saem do campo do pessoal e vão para a rede social. E parece que eles ganham muito mais força, porque através de uma tela as pessoas se sentem autorizadas a falar sobre tudo e sobre todos. Então, não é um nem dois casos que a gente vem acompanhando aí nos últimos anos, em que os adolescentes estão utilizando as redes sociais de uma forma em que falta uma ética, né? Os valores morais e humanos que a gente vem tanto defendendo aqui no nosso curso. Então, eu entendo que a cibersegurança ela precisa cada vez mais ser tratada na escola. E aí, Miguel, quem vai ajudar isso? É só o pedagogo que está na escola? Não. Eu poderia aqui falar também dessa educação digital, que já está prevista pela LDB desde 2023, mas que a gente poderia trazer na persona do licenciado em ciência da computação, que está lá nas escolas, apoiando não só a questão dessa construção desse ambiente digital e tecnológico, mas também apoiando os professores, ensinando para as crianças desde a mais tenra idade de como utilizar de modo digno, sabe? De modo humano, humanizando o processo. Essa é a minha fala, que eu acho que a gente precisa cada vez mais garantir esse espaço nas escolas. Perfeito. Então, obrigado, professor Estela, professor José Luiz, vocês são fantásticos. Vou chamar aqui o grupo de segurança da informação. Perfeito, mas daqui a pouco eu quero voltar com vocês com inteligência artificial, vários temas ainda tem no Domingão da TI. A gente vai jogar um aviãozinho de conhecimento, né? Que nem o Silvio Santos fazia, né? A Estela tá jogando aqui esses aviãozinhos, só que não é dinheiro, é uma coisa muito melhor que dinheiro, que é conhecimento. Então daqui a pouco a gente volta aqui com vocês, vamos chamar aqui o grupo de segurança da informação, aproveitando aqui também o nosso intervalo para anunciar o quê? A Lojinha Gran. Gabriel tá passando aqui uma ligação para mim. A Lojinha Gran é uma loja fantástica. A Lojinha Gran ela tem produtos, certo? Incríveis com a marca Gran. Tem várias coisas lá que estão sendo vendidas, fantásticas. E toda a renda da Lojinha Gran. Gabriel é um cara fantástico. Gabriel é um cara inovador, um cara incrível. Toda a renda da Lojinha Gran é revertida para a instituição de caridade. Então é importante, você compra lá na Lojinha Gran, adquire produtos fantásticos, produtos incríveis e ajuda, né, as pessoas. Então essa é a vertente do Gran, de ajudar as pessoas, mudar vidas. E eu só tenho muito a agradecer ao meu amigo querido Gabriel, ao meu amigo querido Calado, pela parceria, pela amizade, certo? Mandar um abração, um beijão aí pro meu líder fantástico, nosso Batman, Alexandre Bastos, né, meu amigo André, Augusto, Maiara, Igor, Diogo, essa equipe fantástica aí que tem Karen, Tiesa, Adriano, Jorge, que fez o nosso símbolo do Domingão da TI. Depois vamos botar aqui para vocês verem, tá muito bom. Então quero agradecer muito a todos. Já podemos chamar os alunos aí, nossa diretora Lilian. Nós temos aqui a diretora Lilian, que é fantástica, que vai botar aqui os alunos para conversar com a gente. São alunos da Gran Faculdade, alunos novos, perfeito, mas com conhecimento, assim, uma vivência, uma experiência, uma vontade de aprender incrível. Podemos chamar já eles, Lilian? Então tá bom, vamos lá então. Coloca aí na tela nossos alunos. Nossa aluna Júlia, prazer, Júlia. É sempre bom ver você. E nosso aluno Jonathan. Certo? Muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde. E assim, eu estava falando aqui, antes de vocês entrarem, que vocês são alunos muito jovens, com pouca idade, mas com uma vivência, com uma experiência, com um perfil de aprendizagem incrível. Então, comecei contando aqui a história do grupo de vocês, né? Eu não só falei que vocês fundaram um grupo, mas que vocês estão aprendendo muito juntos, estão criando networking e várias outras coisas. Então, Júlia e Jonathan, eu queria saber de vocês o que é esse grupo,
como é que ele funciona. Daqui a pouco eu vou perguntar como é que faz para as pessoas participarem e tudo mais, mas eu queria saber como ele funciona e o que é esse grupo. Então, assim, Miguel, o NCB, que é o nome do nosso grupo, é Núcleo Cyber Brasil, ele funciona, a gente estuda, assim, cursos da Cisco agora, principalmente, né, que tá rolando a maratona, o curso Hacker Ético também, que foi uma dica sua, a gente tá estudando agora, e a gente se encontra toda quinta, 7h30, para falar sobre o que a gente está aprendendo, o que a gente está tendo de dúvida, o que a gente pode contribuir uns com os outros, sabe? Então, assim, tá sendo bem legal, tipo, a gente consegue aprender muito também com coisas de fora, por exemplo, a gente tem integrantes aí que têm já experiência na área de carreira, assim mesmo, então, tipo, eles conseguem passar dicas pra gente, sabe, fora do curso, coisas que têm relação, por exemplo, de hacker ético, assim, a gente tem o Paulo, um amigo nosso do grupo, que ele consegue agregar muito, assim, ele sempre traz umas dicas super legais, já me explicou um pouquinho sobre VPN, que eu sou bem nova na área, né, e assim a gente vai levando, assim, tá sendo muito interessante, a gente tá agregando muito uns com os outros aí. Muito bacana. Júlia, quer falar um pouquinho sobre o grupo também, Jonathan? A gente? O grupo foi uma iniciativa que não estava nos nossos planos, né? Primeiro a gente teve uma ideia de empresa júnior, mas acabou que ia ser mais prático o grupo, ia agregar mais em experiência e em conhecimento. E como a Júlia disse, eu também sou novo na área, não tenho esse conhecimento todo, mas está sendo bem inspirador, bem animador, porque estudar sozinho também muitas vezes é bem desanimador, mas o grupo tem sido uma força bem grande nos estudos. E eu queria, sabe, externalizar uma coisa aqui, que já está ao vivo, aqui, tá ao vivo não, está gravado aqui, mas vai passar, né, no YouTube e tudo mais. Eu queria agradecer vocês. Por quê? Eu sou fã de vocês, sou muito fã de vocês. Por quê? Vocês fazem exatamente o perfil do profissional de TI. Eu não tenho dúvida que vocês vão ter uma grande carreira aí pela frente, uma carreira brilhante, extraordinária. Por quê? Vocês estão unindo as habilidades técnicas que o profissional de TI tem que ter, mas também buscando essas habilidades comportamentais, de networking, de empatia, de buscar conhecimento. É como a gente estava falando, vocês são responsabilidade de vocês. A carreira de vocês, o único responsável são vocês próprios. E quando eu vejo iniciativas como essa, veja a Júlia lá, a Júlia tem 18 anos, não é isso, Júlia? Você fez agora 18 anos, então, tem 18 anos, com essa vivência, a forma de falar, a forma de colocar as ideias, de comunicação. Eu queria dizer que eu sou muito fã de vocês, muito fã mesmo. E eu vou torcer para vocês a vida toda, o que eu puder fazer para ajudar. E eu tenho certeza aí que vocês vão trilhar um futuro brilhante pela frente, com inovação, com tecnologia, certo? Com disposição para sempre aprender, mas muito mais do que isso, ajudar a sociedade, transformar vidas. Eu acho que isso é importante. Esse grupo de estudo, a Júlia poderia estar estudando sozinha, Jonathan poderia estar estudando sozinha, Jéssica poderia estar estudando sozinha, mas não, eles preferiram se unir, porque eles sabem que a união faz a força e dá para aprender mais. E isso foi uma iniciativa deles, eu não tenho nada a ver com isso, foi a Júlia que fez, o Jonathan, a Jéssica e os outros alunos que se uniram para poder aprender. Então nós podemos pensar nessas iniciativas para modificar vidas, aprender coisas novas, criar conexões que vão ser tão importantes no mercado de trabalho. E Júlia, eu queria saber, na verdade, como é que faz se um aluno hoje, certo, quiser se inscrever nesse grupo, quiser participar, quiser trocar ideias com vocês, como é que eles podem fazer, certo? Só pode ser aluno do curso de TI, do curso de Segurança da Informação, ou pode ser qualquer aluno? Então, pode ser aluno de qualquer área de TI da GRAN Faculdade, né? A gente é um grupo de estudo exclusivo da GRAN, então a gente não trabalha com outras faculdades, então tem que ser aluno da GRAN mesmo. E para encontrar a gente é bem fácil, assim, porque a própria GRAN já envia o link da comunidade do WhatsApp, né? No AVA, no Ambiente Virtual Acadêmico. Então, a partir desse link que você entra na comunidade ali do grupo geral de alunos de TI, o nosso Discord está fixado no... Como é mesmo o nome que fica na descrição do grupo? Nos avisos, né? E daí, nos avisos lá na descrição do grupo. E daí a pessoa entra no Discord,
me procura ou procura o Jonathan e fala que está interessado em participar. Daí a gente já libera o cargo para a pessoa conseguir visualizar todas as coisas do NCB. Porque a gente tem uma área separadinha ali para deixar tudo bem organizado. E todo mundo é muito bem-vindo, né? A gente está sempre aceitando novos alunos aí, é super legal encontrar pessoas novas. E você pode falar um pouco dos alunos que estão participando já hoje? Para a gente também, que a gente não conseguiu trazer todos aqui, eu queria trazer todos, mas a gente não conseguiu. Você pode falar alguns deles, citar aqui, só para a gente deixar registrado essas pessoas que fundaram esse grupo? Consigo. A gente tem o Pedro, que é um colega nosso que também foi meio fundador, digamos assim, do grupo, né? Que deu a ideia, assim, da empresa Júnior e a gente foi se ajustando. Ele já trabalha na área, se não me engano, né, Jonathan? Pedro trabalha na área, né? Eu não lembro também, mas ele já trabalha na Eu área de acho que ele TI. já... ele trabalha na área de TI, não necessariamente segurança da informação. A gente tem o Paulo, que entrou recentemente, que ele está se formando em defesa cibernética e agora está fazendo outro curso na GRAN, ele não está fazendo segurança da informação, mas ele se interessa pela área. A gente tem galera de GTI, que não está muito ativa, mas tipo, participa também do grupo. A gente tem a Jade, que também faz segurança da informação. Tem Jéssica, de ciência da computação. O Jonathan também é de ciência da computação. Então, assim, é muito variado os cursos. A gente não restringe, sabe? Tipo, a gente deixa todo mundo que tiver interesse em segurança da informação, que é muito importante participar. E a idade também é muito variada, assim, é bem legal isso, porque a gente está conversando, assim, e nem se dá conta, mas a gente está falando com pessoas que têm conhecimento de vida muito grande, outras como eu, que estão aí, tipo, começando a vida, tentando entender o que está acontecendo. Então é muito, muito legal mesmo. Se o Jonathan lembrar de mais alguém, quiser agregar. Um Jonathan, caso lembra de mais alguém? interessante que eu sempre gosto de lembrar é o do Francisco, que ele trabalha numa lanchonete e muitas vezes ele entra na reunião do grupo de estudos e ele tá lá no meio da lanchonete, às vezes tem que atender um cliente ou outro. E é bem interessante, ele já tem uma idade mais diferente da nossa e é bem interessante que ele também tem um engajamento, tem a vontade de aprender mesmo não tendo a mesma idade que a gente. Muito legal isso, né? E assim, cada vez que eu converso com vocês, eu me encanto mais. E eu sou fã de carteirinha desse grupo. E é uma das formas também de se mostrar experiências. Porque às vezes você entra na área de TI, os estágios pedem experiências e várias coisas pedem experiência, mas só fazer parte desse grupo de estudo que vocês estão estudando, estão aprendendo, também é uma experiência, uma comprovação de experiência. E aí, Júlia e Jonathan, eu queria saber de vocês, como vocês se veem daqui a 5, 10, 20 anos, certo? Trabalhando na área de segurança ou indo para as outras áreas, mas resolvendo problemas? Como é que vocês se veem daqui a 5, 10, 20 anos? Cara, assim, tipo, eu pretendo entrar em área bancária, né? Eu estudo pelo Gracurso também, aí, ó, um combo para entrar na área bancária. Então, eu pretendo estar trabalhando lá no banco, na área de segurança de informação. É minha meta. E é uma das áreas que mais cresceram no Brasil, principalmente por causa das fraudes. As fraudes bancárias fez crescerem a segurança da informação. Então, a Júlia aí vai virar presidente aí de não sei qual banco, mas de um ela vai virar. Certo? Tenho certeza disso. Também. E você, Jonathan? Como é que No você se vê daqui a 5, no 10, meu 20 caso, anos? Eu já não tenho a mesma visão que a Júlia. Eu não pretendo entrar em ramo de concurso, eu pretendo entrar no ramo privado ou até mesmo autônomo. Eu acho que é o que me chama mais atenção. Mas eu gosto muito da área de segurança da informação, mesmo fazendo ciência da computação, né? Mas eu acho que segurança da informação seria a área que eu provavelmente estaria trabalhando. Muito legal. E assim, esse grupo que esses alunos estão fazendo, assim, não canso de dar os parabéns, não canso de dizer que eu sou muito orgulhoso por ter eles no curso. Eles trabalham, né, tanto com a segurança ofensiva quanto com a segurança defensiva, que são duas áreas da segurança da informação. A segurança ofensiva é aquela área que você aprende a invadir computadores e a fazer tudo para entender como aquela pessoa mal intencionada age, e a segurança defensiva, que é respostas a incidentes.
E tem outros casos de sucesso parecidos com esse grupo, que conseguiram, através de um grupo de estudos, depois ter uma empresa, depois virar uma consultoria, né? Sendo uma consultoria muito famosa, e eu não tenho dúvida que vocês vão conseguir chegar lá, não tenho dúvidas que vocês vão conseguir ter grande sucesso aí na vida de vocês, porque vocês têm conhecimentos fantásticos, são pessoas incríveis, né? Eu converso com vocês, eu vejo que vocês são pessoas incríveis. Eu recomendaria vocês de olhos fechados para qualquer lugar, porque você conversa com a Júlia, você vê aí, Júlia, 18 anos, olha o conhecimento que a Júlia já adquiriu com esse network, com essas habilidades, como ela fala bem, ela pode apresentar aqui no meu lugar, ela vai falar melhor do que eu, não tem dúvida disso. Eu acho isso super bacana, ela é uma pessoa incrível, que eu sou fã de carteirinha, sou fã número 1 dela. E aí, Júlia, eu queria que você complementasse, falasse mais alguma coisa que você queira sobre esse grupo, dar spoiler dos próximos passos, você e o Jonathan aí, o que vocês estão pretendendo daqui para frente? Cara, eu acredito que a gente quer se especializar cada vez mais, então continuar aí com os cursos da Cisco e trazer uma participação maior, assim, porque a gente está muito no início, se ajustando certinho. Então, eu e o Jonathan, a gente conversou recentemente de trazer maior conteúdo, assim, também, dos próprios cursos que a gente está fazendo, né? E também da faculdade que a gente está aprendendo. Então, tipo, para as pessoas conseguirem, por exemplo, no módulo 1 do curso, alguém dá uma comentadinha ali sobre um tópico específico. Então, separar por nichos para cada um fazer uma apresentaçãozinha, digamos assim, para a gente conseguir, tipo, utilizar as 3 áreas de conhecimento aí, né? Que é você lendo, ouvindo e explicando para alguém também. Então, tipo, acho que a gente quer focar mais nisso, assim, conseguir certificação pra galera, é uma coisa bem legal também. E continuar com esse networking maravilhoso aí que a gente tá tendo. E é bacana, Júlia, porque a gente está deixando esse vídeo que vai ficar gravado. Daqui a 5 anos, eu vou convidar você de novo. Antes a gente vai ter outras conversas, mas daqui a 5 anos eu vou convidar para a gente ver esse vídeo especificamente. E eu tenho certeza que você vai ser ou a diretora do banco de tecnologia, ou vai ser outra coisa, mas com grande sucesso, porque você merece. Né? E você, Jonathan? Nada, Júlia. Eu sou seu fã mesmo de carteirinha. Eu sou tua fã, mano. Que boba. E, Jonathan, o que você pode falar também aqui pra gente? Quais são suas expectativas? O que você pretende para o Jonathan daqui a 5 anos poder ver o Jonathan de agora e ver que ele conseguiu alcançar o que ele queria e muito mais? O principal é o conhecimento, né? Porque a gente não adianta nada abrir o grupo de estudos para virar uma roda de conversa e jogar a conversa fora. A gente precisa focar realmente e aprender. E justamente esse plano, essa ideia que a gente teve, eu e a Júlia, é uma forma de trazer mais conteúdo, de separar, para não ficar pesado só para uma pessoa só também. Porque se for ver o curso, ele tem muito conteúdo. E para uma pessoa só ficar falando sempre, às vezes fica meio cansativo. Mas as expectativas são enormes. Agora, com a a 9ª maratona, né, da Cisco, que tá muito boa, o conteúdo tá incrível. E é só expectativa alta. E ela é bacana, né, porque ela dá 1.500 bolsas de estudo em cursos que seriam pagos. E também a Cisco ela gosta de indicar as pessoas que fazem o curso dela. Então é importante também para fazer um network, para conseguir vagas de emprego e tudo mais. E fico aqui feliz, né, emocionado, e eu quero que outros alunos tenham essa iniciativa. Isso faz valer todo o meu esforço, toda a área de educação, tudo que a gente faz todo dia. Ver alunos iguais a vocês, certo? Que vão ser muito, muito, muito melhores do que eu e do que qualquer outro professor. Não tenho dúvida disso, certo? Porque já são, com 18 anos, o Jonathan deve ter uns 20, não é, Jonathan? 23? Quanto? Exato. 23, acertei. 20 e tal, certo? Não, 20. 20, então, com 18 e 20 anos, 20. Né? Pessoas extremamente novas, e você vê com essas habilidades de empatia, certo? Pensando em ajudar as outras pessoas também, porque quando você se coloca para estudar um conteúdo, gravar vídeos para poder explicar a outra pessoa, você está desenvolvendo sua habilidade de empatia. E essa habilidade de empatia ela é fundamental no mercado de trabalho.
No fundo, nós vamos ser resolvedores de problemas e ninguém consegue resolver o problema de outra pessoa se não tiver empatia. Eu vejo isso em vocês, as habilidades comportamentais. Não vou nem dizer as técnicas, porque eu sei das notas de vocês, que são maravilhosas. Então, vocês são pessoas muito boas. E essas iniciativas servem para projetos extensionistas, projetos integradores, certo? Eu recomendo depois que vocês criem um LinkedIn para vocês, até para a gente poder divulgar, para o pessoal ir seguindo, e um LinkedIn do grupo, né? Com as iniciativas que estão sendo feitas, eu acho muito bacana também, certo? E eu quero agradecer muito, muito, muito vocês por tudo e dizer que vocês podem contar comigo para o que vocês precisarem. O Lu também é empolgado com esse projeto, a Maiara, o Augusto, todo mundo, eu estou levando para tudo que é lugar. Inclusive, eu estou conversando aqui com um cara especialista do GRAN, que é o Rafael Calbi, é um cara extremamente legal, ele é o Head de Tecnologia, para ver se a gente consegue marcar um dia para conversar com vocês também, para trocar experiências, para poder apresentar. Então, tem várias coisas bacanas que a gente pode fazer aí pela frente, e eu só tenho a agradecer vocês e deixar meu muito obrigado e pedir para vocês só ampliar essa ideia, certo? Uma ideia que o GRAN ganha, vocês ganham e a sociedade como um todo ganha. Então, obrigado, Júlia, obrigado, Jonathan, e obrigado a todos os outros participantes, que são essas pessoas fantásticas. Obrigada a você pela oportunidade aí, mais uma vez, de estar falando do NCB, muito legal. E é isso, gente. Obrigada pelo apoio. Então, Júlia, se um aluno quiser se inscrever hoje, ele vai lá entrar no grupo, vai lá nos fixados, tem o link lá, e aí passa por um processo de conversa com você e pode se inscrever, é isso? Seleção Isso, com você é de uma super prévia. tranquilo. É, tipo, a gente não faz nem assim, não tem questionário, não tem entrevista, não tem nada, porque a gente quer contribuir uns com os outros. Então é só falar, olha, tô interessado, quero agregar no grupo, quero aprender, que a gente vai te adicionar lá e te acolher tranquilamente, sem estresse. Então, então o pessoal que se inscreve no grupo já ganha um prêmio direto, conversar com a Júlia e com o Jonathan. Já ganha a oportunidade lá de trocar experiência e etc. Então vale muito a pena se inscrever. Não é isso? Como diz, você tá falando. vale mais do que barra de ouro, né? Como diz o Silvio Santos, é mais do que barra de ouro. Né? Conhecimento e aprendizagem. Ninguém tira de vocês, ele é seu. Conhecimento, dinheiro, casa, tudo podem tirar. Agora o conhecimento fica com vocês para sempre. Então, parabéns aí. Obrigado, Jonathan. Obrigado, Júlia. E eu quero conversar com vocês em outras oportunidades, mas está marcado já daqui a 5 anos para a gente poder ver esse vídeo e ver quanto vocês avançaram, certo? A Júlia daqui a 5 anos ainda vai estar extremamente nova, a Jonathan também vai estar com 25 anos, Júlia vai estar com 23, mas se já estão agora com 18 e 20 dessa forma, daqui a 5 anos ninguém segura vocês, certo? Então, muito obrigado aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Estamos juntos aí, até uma próxima oportunidade. Agradeço muito. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Então, pessoal, a gente viu aqui a Júlia, o Jonathan e outros alunos. Esses alunos são fantásticos. São alunos incríveis que fazem a diferença. Você viu ali, Júlia? Você viu ali o Jonathan? Cara, eu sou fã dos dois de carteirinha. Você vê ali, ó, a forma, a postura que a Júlia fala, a forma, a postura que o Jonathan fala. Você vê onde que eles vão chegar, não tem dúvida. O topo, certo? É o mínimo para eles. Então, quero agradecer muito esse grupo, quero parabenizar e dizer que podem contar comigo para o que precisarem. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para o nosso slide, para o professor Zé Luiz e professora Estela. Estão aí? Já estão aí, diretora Lília? Ainda não? Então, vou continuar aqui falando um pouco sobre as mulheres na tecnologia, aproveitando aí essa fala incrível da Júlia. Você viu ali, grande potencial, uma menina incrível. As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço nessa área de TI. A área de TI precisa que as meninas façam TI. TI precisa para desenvolver sistemas, desenvolver soluções, certo? As mulheres são muito mais lógicas. Então, é preciso que as mulheres entrem nessa área. A carreira das mulheres está sendo incentivada por vários projetos, mulheres técnicas. Então, você que é mulher, venha fazer tecnologia. A tecnologia precisa de você, a sociedade precisa de você. E tem vários projetos para incentivar isso, como as mulheres techs, certo? E entre outros diversos. Então, passando aqui para a nossa propaganda de novo, o que a gente vai anunciar agora? Vamos anunciar os
MBAs da professora Elaine. Então, a professora Elaine aqui, nossa patrocinadora oficial do nosso programa Domingão de TI. Vocês já viram os MBAs? Já viram as pós-graduações aqui do GRAM? Só pós-graduações fantásticas. Os MBAs foram criados com muito carinho lá pela professora Elaine. Tem várias soluções lá. Tem Masterclass, que é Masterclass é incrível. Eu gravei vários Masterclass lá com meu amigo Diogo, de inteligência artificial. Gravei com a minha amiga Estela. Então, são práticas filmadas, práticas reais para que você possa aprender. Então, ó, Luciana aqui, MBA da professora Elaine, acesse lá o site e assista. Acesse lá o site e se inscreva, vale muito a pena. Dê um plus na sua carreira, faça MBA aqui no GRAM, pensado e estruturado pela grande professora Elaine. Podemos agora chamar aqui a Estela e o professor Zé Luiz? Opa, voltaram! Eu estava nos reclames do Plim Plim anunciando o MBA da professora Elaine. A professora Elaine é a nossa patrocinadora aqui do programa, nossa gestora, certo? Então ela botou aqui a cota de propaganda dela, então a gente anunciou aqui o MBA da professora Elaine. No primeiro reclame de Plim Plim foi a lojinha GRAM, nosso querido Gabriel Grangeiro, que é o cara que faz tudo isso aqui ser o jeito que é. Ele e o Calado, né? Construíram isso com esse aspecto de humanidade, mudar vidas, etc. E aqui voltando, professora Estela, chegamos no slide muito legal. Sabe de quê? De inteligência artificial. Olha que legal. A gente vai falar de algumas ferramentas. Olha aqui. E aí vocês podem comentar essas ferramentas. Se não souber, pode fazer igual a Glória Pires no Oscar. Não sei opinar sobre isso, né? Que aquele Oscar foi bacana. Quem não viu, quem é da geração mais nova, veja esses vídeos da Glória Pires. Foram incríveis. Qualquer filme que passava lá, não posso opinar, realmente não vi esse filme. Mas ela estava lá no Oscar participando, isso que é importante. Então vamos lá, ó. A gente se fala muito em inteligência artificial ligada ao GPT, que permite otimizar o tempo e aumentar a produtividade, certo? Então hoje em dia a gente tem várias ferramentas para otimizar o tempo e aumentar a produtividade. A IA não vai substituir a professora Estela, não vai substituir o professor Zé Luiz, talvez substitua eu, mas a professora Estela e o Zé Luiz jamais vai substituir. Mas quem souber usar a IA vai ganhar muito mais tempo. Quem souber usar a IA vai otimizar. Voltando àquela história lá do cordel, os alunos da professora Estela estão altamente tecnológica, botou lá para construir as histórias através da IA. Não é isso? E eu queria falar para vocês, queria mostrar aí na tela, queria que o Zé Luiz e a Estela comentassem sobre algumas ferramentas. Essas ferramentas aqui são os GPTs. Você conhece alguma dessas ferramentas, professora Estela? A Estela, eu sei que ela é fã do GPT. Do chat, não é, Estela? Então, Miguel, eu trabalhei com os meus estudantes, né, a construção das histórias utilizando dois desses sites, né? O Chat GPT e nós utilizamos também o Gemini. E uma das coisas que eu percebi, até porque eu já tinha feito uma atividade sobre storytelling, tem até um vídeo lá no canal de educação que eu gravei com o professor Eduardo, né? O uso da storytelling na educação, em que a gente criava a narrativa do herói, né, a partir de dessas ferramentas. E nós entendemos naquele momento, o grupo que fez parte da pesquisa e com os meus estudantes, que o Gemini ele dava mais opções, né? Ele parecia que era mais humanizado do que o chat GPT, que dava algumas informações às vezes mais simples, mais técnicas. O Gemini não, ele produzia histórias mais interessantes. Até porque ele também dá a opção de 2, 3 rascunhos, né? Então você pode comparar, pode utilizar elementos de um, associar com o outro, que eu acho que é ali que está a dinâmica do trabalho da inteligência artificial. Ela facilitou parte do meu trabalho, mas eu não posso dizer que ela fez tudo. Cadê a característica humanizada do processo? Cadê os elementos que eu acho que precisam ter numa determinada história? Então, eu fui ensinando para os meus estudantes como integrar as ferramentas, né? Qual que deu a melhor história? Qual que deu o melhor verso? Como é que a gente otimiza? Eu posso pegar esse pedaço e dividir com esse, né? Contemplar? Então, o que eu tenho utilizado mais com os meus estudantes nesse momento é o Gemini. Por mais que eu peça para eles usarem o chat para terem uma primeira versão e fazerem um trabalho comparativo. Senão ele faz o quê? Ah, já está pronto, já vou colar. Não. Ele tem que exercitar as outras ferramentas para ele perceber também que ele pode fazer uma avaliação mais crítica da resposta que foi dada.
E até botar o texto da IA na outra IA para ela melhorar. E aí você fica com um texto melhor, né? Usa bases de conhecimento diferente. E você, professor Zé, gostaria de falar alguma aqui, alguma coisa sobre essas ferramentas? O You, Copilot? Eu vou dar um passo atrás só, rapidamente. Claro. Netflix, Amazon são sistemas construídos com inteligência artificial, né? Então, essas ferramentas aí, elas são ferramentas, vamos dizer assim, de consulta, né? Vou pegar o You, é uma consulta mais simples, né? Ele traz um extrato, o Copilot, ele me traz uma inteligência hoje, inclusive uma coisa interessante, o Copilot hoje está se unindo à OpenAI, então pode ser que a gente passe a ter um jogo aí entre os dois. O último, Perplex, é também de perguntas e respostas. Então, eu queria deixar que tem duas formas. Tem a forma interativa, que é a forma que a professora descreveu, como ela usa de uma forma interativa, e tem a forma que já está incorporada às ferramentas. Então, o IA, hoje, ele permeia também as ferramentas que nós estamos utilizando, né, de uma forma muito tranquila, né? Isso. E pode colocar como plugins, né, das ferramentas aqui. O ChatGPT é o mais clássico, que foi o que revolucionou aí, deu todo esse boom, mas a IA já existe há muito tempo. O Exterminador do Futuro aí já tinha, se falava de IA, isso né, aí. e é da época que a gente era novo, não é isso? Não, a Estela não pegou porque ela é mais jovem, mas assim, eu e o Zé Luiz, a gente pegou essa época aí do Exterminador do Futuro, viu lá o Arnold Schwarzenegger, I will be back, como o Marcão dizia, certo? O Copilot eu acho interessante, Zé, porque ele permite que se gerem imagens também, ele dá dicas de viagem, ele dá dicas de academia. Eu nunca usei essa dica de academia, deveria, mas eu nunca usei, até dá para perceber aqui, mas eu vou começar a usar essa dica de academia que eu acho importante. Estela, ele dá dica de receita. O Zé estava falando aí de um bolo que ele queria construir, que é uma sequência de passos. Um bolo vai pedir até para a Sônia. Um beijo, Sônia. Certo? A Sônia vai ajudar ele, que o Zé não é muito bom na cozinha, mas a Sônia é uma cozinheira de mão cheia, né? A Helena come todos os bolos lá da Sônia e tudo mais. Então, tem uma dica aqui no Copilot sobre dicas de receita. Então, é bem interessante. O Perplexity é uma ferramenta diferenciada, porque a gente pode dar a base para ele, né, Zé? A gente dá a base, um PDF, e faz as perguntas em cima dele. Então imagina, você tem que ler um livro um PDF de 500 páginas. Você pode passar esse PDF como base e fazer perguntas em cima desse PDF. Então, cada ferramenta tem suas vantagens e suas desvantagens também. Basta você escolher para que você está usando. E aqui tem um outro conjunto de ferramentas. Olha aí, Zé, que interessante. Gama App, já ouviu falar dessa? Para criar apresentações? É bacana. E a de baixo, a Estela vai adorar. Estela, você não sabe o que o SlideGo faz. Vou te contar agora, hein? O Gama App e o SlideGo, ele gera apresentações. Então, você dá um tema para ele e ele gera apresentações para você. Isso aí, beleza. Funciona legal. Dá aquela estrutura inicial para você modificar e tudo mais. Mas o SlideGo, ele além de dar a apresentação, ele permite que você crie o quebra-gelo. O que é o quebra-gelo? É aquele dinâmico, ele te dá exemplos de dinâmica para você convencer a plateia a te amar, certo? Te dá a metodologia ativa, olha que legal. E para professores, ele dá o plano de ensino. Olha que legal, Estela. Gostou dessa? Fantástico, né? Tem também o LexicalArt, ClipDrop, Firefly. O Firefly essas ferramentas são de edição de imagem. Então você pode, por exemplo, pegar lá o Batman, colocar lá misturado com o Zé, ele dá uma edição, então fica o Zé com a foto do Batman, fica bem bacana. O Firefly, você consegue tirar as coisas do fundo, colocar outros fundos, editar imagens, certo? ClipDrop, a gente pega uma foto ali, coloca um boné, dá uma editada, fica bem legal. Imagina isso no cinema, esse recurso de tecnologia já está no cinema já há bastante tempo, já é bastante utilizado, né? E aí, imagina isso agora evoluindo cada vez mais. O que você acha disso, professor Zé? Tu acha que vai ter muita coisa ainda pela frente?
Vai ter muita coisa pela frente. Isso é só o começo. As ferramentas estão, como você colocou, estão sendo treinadas, né? Não existe uma ferramenta de cunho geral, você tem que treinar. Então, ao você fornecer a base, você especializa aquela ferramenta, né? Eu tenho uma base que é para a saúde. Eu preciso que ela esteja bem treinada para a saúde. Eu tenho uma base para a área da justiça. Eu tenho uma base, eu não preciso de uma base generalista, eu preciso de bases individuais e passam a ser bases de consulta, nada além disso, tá? Hoje em dia. Mas ainda tem muita água pela frente. Isso é bacana porque o que o professor Tomazelli disse é que a gente pode pedir para a IA agir como especialista de uma determinada área. Então a gente pode entrar no ChatGPT e pedir para ela ser um especialista da área de educação. E aí ela vai transformar um pouco a base dela ali e trazer informações mais contextualizadas. Outras duas ferramentas que também coloquei aqui na nossa lista, que são muito legais, é uma de análise de dados. Então você consegue passar planilhas Excel para ela, várias outras coisas, e pedir para ela fazer essa análise de dados. O ChatGPT também faz isso, mas ela é especificamente para analisar dados, fazer um BI. E essa outra aqui que é para organizar a agenda. Olha que interessante. Você consegue organizar a agenda de várias pessoas e otimizar. Então é uma ferramenta de IA bem bacana. E aí eu queria falar, professor Luiz, precisaria da sua ajuda, da ajuda da professora Estela, sobre os cursos de graduação de TI. Então joga aí na tela os cursos de graduação de TI. Aqui nós temos análise e desenvolvimento de sistemas. O análise e desenvolvimento de sistemas, o que ele faz? Ele prepara o cara para ser desenvolvedor. Prepara o cara que quer ser programador, resolver problemas, propor soluções. Banco de dados é aquele cara que estrutura, modela ali o back-end, cria soluções onde vão ser colocados os dados. O cientista da computação é o que eu mais gosto. Cientista da computação, você pode dizer, né, professor Estela, virei cientista. Olha que legal. Você faz ciência da computação, você pode dizer que virou cientista. Quantas pessoas gostariam de ser o franjinha? Olha que bacana, você vira um cientista. E é um curso que eu gosto muito, porque foi o curso que eu fiz, ciência da computação, e eu tenho uma formação completa em inteligência artificial, em ciência de dados, em desenvolvimento, etc. Certo? Engenharia de software. Engenharia de software é um curso que você aprende. A gente fez muito bem isso. Tem esses cursos detalhados na série com a minha grande amiga Estela. O engenheiro de software é aquele cara que acompanha o software desde o seu planejamento até lá na sua implantação, manutenção e tudo mais. Então, é um engenheiro que acompanha toda a estrutura do software. O gestor de TI, que é para aquele cara que quer trabalhar no nível estratégico, tomar decisões. O Zé, por exemplo, é gestor de TI. Pode falar um pouquinho desse curso, Zé? O Zé é um grande gestor de TI. O curso de gestão de TI é um curso que abrange a TI dentro da empresa do início ao fim, né? E a gestão de TI é básico. A TI é cara, né? A TI ela leva a gente a ter a empresa. O negócio da empresa passa a ser a TI tem que ver o negócio da empresa, né? Eu tenho que fazer com que haja retorno. Então, a gestão de TI ela me traz vários frameworks de como é que eu devo trabalhar esse mundo, né? E quais são os resultados que esses frameworks já trouxeram. Em termos de atendimento, vamos pensar numa empresa de atendimento, eu vou falar de gestão de TI quanto a atendimento. Atendimento, vamos pegar o iFood, que a gente falou, o iFood. Não dá para engarrafar o iFood. Se engarrafar o iFood, eu tenho prejuízo. Gestão de TI, eu vou falar quanto a estoque. Eu não posso ter um sistema de estoque que tenha deficiência numa época de final de ano, senão a Amazon não entrega. Se não entrega, ano que vem, nego não volta. Então, a gestão, desde da montagem até você fazer a entrega final, né, ela é muito importante na área das empresas e a TI apoia esse processo como um todo hoje, né? Você até quando chega na sua casa você está rastreando o produto onde ele está passando. E hoje em dia, às vezes você está rastreando realmente onde ele está passando, porque eles colocam um GPS dentro do produto para você saber onde ele está, onde é que ele passou, qual é o percurso dele. Então é um curso importante, é um curso que abrange o negócio da empresa como um todo. Perfeito. Nós temos também a inteligência artificial, que é um curso legal, que aí você aprende a criar soluções para uma das áreas que estão mais crescendo. Internet das coisas vai ficar muito maior do que já é hoje, principalmente por causa do 5G. Já estão pensando no 6G. Um grande abraço aí para o Hélio, que participa desse processo, né, lá na TIM.
Então, é muito interessante a internet das coisas. Rede de computadores, cuidar de toda a infraestrutura, segurança da informação, tendo a segurança ofensiva, segurança defensiva. Sistemas de informação, é aquele cara de TI com as competências do gestor de TI e também competências de administração, para tomar a melhor decisão estratégica. Sistemas para a internet é o desenvolvimento de soluções, é o ADS, mais focado na web. Então, todos esses cursos vão te dar a base para você ser um profissional de TI. E aí você pode escolher, por exemplo, análise de desenvolvimento de sistemas, naquele momento você quer ser programador. Mas será que eu não posso ser cientista de dados? Pode. Basta que você aprenda as coisas. TI tem que estar aprendendo o tempo todo. Somente a faculdade não vai te dar tudo que você precisa. Tem que ser curioso, tem que buscar informações. Então é importante que você veja esses cursos e aprenda bastante. E aqui um exemplo aqui do professor Orion, gente boa, certo? Aulas práticas, isso aqui, o hands-on é importante. E eu queria fazer um agradecimento a esses professores aqui da TI, dos cursos de TI, né? Além da professora Estela, que dá esse aspecto humano, de humanidade e etc. Nós temos o próprio professor José Luiz Tomaselli, o Orion, o professor Tito, que é esse cara fantástico, meu amigo, gente boa, certo? Um cara que você conversa com ele, tu aprende muito. Professor Anderson, nosso especialista em BI, professora Beatriz, também uma pessoa incrível, coloca aí os projetos de Mulheres Tech, então ela está tocando esses projetos, então fantástica essa professora Beatriz, nosso amigo Marcelo Marques, que é esse cara extraordinário, professora Natália, né professora Estela? Pode falar da professora Natália você? Você fala melhor da professora Natália, que é essa professora querida, eu sou até suspeito para falar dela, porque eu conheço a Natália já há muito tempo, é minha amiga, certo? Então vou deixar a Estela falar da professora Natália. Tem uma coisa interessante para falar da Natália, Miguel, é que a Natália ela também faz parte da equipe das licenciaturas, porque a gente tem o curso de licenciatura em ciência da computação. E desde que a gente começou a montar o curso, o Miguel ajudou ali muito no início, mas eu falei, eu preciso de alguém que tenha o olhar do licenciado, né, desse professor. E quando a gente abriu o processo seletivo, ela foi a única pessoa que se inscreveu, porque quem se inscreveu para a vaga, professor Tomazelli, não tinha licenciatura. E olha que desde o ano passado, 2023, a LDB já prevê educação digital nas escolas. Olha aí um outro campo para conhecimento, né? Para estar na escola tem que ter a licenciatura, mas a gente não tem profissionais formados. Então, assim, a Natália é essa profissional excelente, né, no ponto de vista técnico, porque ela entende todas as questões que perpassam pelo campo da ciência da computação, mas ela também entende qual é a necessidade do chão da escola. Então, quando ela está aqui na minha equipe, nas reuniões de NDE, quando ela pensa na proposta da prática pedagógica, eu sempre fico assim, ó, sabe, abismada, porque ela traz uma experiência e eu aprendo cada dia com ela. Beijão, Nath. Um beijo para você, Natália. Esse professor aqui, Oswaldo Borges, é simplesmente o cara que ajudou muito, certo? No sistema dos aviões. Então, se você pega avião hoje, tem segurança, certo? Controle de tráfego aéreo, deve bastante esse professor aqui, Oswaldo Borges, que é um cara também extraordinário. Vou deixar o professor Tomazelli falar sobre esse outro aqui, essa figurinha aqui carimbada, que é um cara carismático, um cara que eu sou fã dele. Tá vendo ele aí, professor Zé? Professor João Francisco. Quem é esse cara, professor João Francisco? O professor João Francisco é um professor com uma experiência grande na área, né? Um professor que vem desde do início, né? A gente não falava em internet, a gente falava ARPANET, ele vem desde essa época, a gente não falava Windows, a gente falava Novell, né? Rede Novell, não falava TCP/IP. Então é um professor que vem acumulando experiências, é um professor extremamente prático, né? Ele tem uma visão bem prática do negócio, e eu diria que a sua grande especialidade é na área de rede de computadores. Uma coisa que eu acho importante falar, Miguel, quando você perguntou ali quais são o que o curso de gestão de tecnologia fala, né? Ou para que serve o curso de gestão de tecnologia, e fica meio assim, não, dentro da organização, o curso de gestão de tecnologia é para organizar melhor os recursos, né? Eu queria abrir um pouquinho mais e colocar por que tantos cursos, né?
Então, vou sair da visão de tecnologia e vou para uma visão mais tradicional, vou para o médico, né? Na época que a gente era criança, você ia ao médico, ele cuidava de tudo. Hoje em dia já não está mais assim. Eu tenho cardiologista, eu tenho. E assim foi quebrando, né? E cada um tem uma especialização. Então, quando eu vou para a cara eu quero trabalhar no curso de gestão de TI, eu quero seguir essa área, eu estou pensando em formar alguém que vá ver tanta empresa, vai ver o que é necessário para gerenciar de forma eficaz, como quais são os recursos que vão ser utilizados. Agora, quando eu vou para uma área de análise de dados, eu estou em um outro ponto. O meu insight tem que ser outro, minha mente tem que estar aberta para o que desses dados eu consigo trazer vantagem competitiva para a empresa. Um caso de todos os livros, eu vou pegar esse caso, que é um caso tradicional, uma pessoa vai à noite comprar fraldas. Verificaram nos dados que sempre quando compravam fraldas, e era um homem, comprava cerveja. Botaram as fraldas do lado da cerveja para que quando o homem fosse comprar fralda, não esquecesse de gastar o dinheiro na cerveja. Isso é negócio. Não tem nada a ver com forma eficaz de uso de recursos. Isso é negócio, isso é dinheiro, né? Como é que eu arrumo o mercado? O que eu coloco um do lado do outro? Então, essa visão de diversos cursos, cada curso tem a sua finalidade, cada curso tem sua especificidade, a sua habilidade, tanto técnica, né, como comportamental. Eu não sei se eu te respondi. Obrigado, professor Zé Luiz. Vamos jogar aqui na tela para a gente continuar falando sobre esses grandes professores. Então, já falamos sobre o professor José Luiz, que é esse cara fantástico, o Orion, que é o cara da programação, gente boa, Tito, que é um cara incrível, o Anderson, o maior especialista em BI do Brasil, quiçá do universo, então um cara super inteligente, super carismático. Esse cara aqui é fantástico. Beatriz fazendo um projeto Mulheres Tech e tudo mais. Professor Marcelo entende tudo de várias áreas. É aquele cara colaborativo com ideias novas, certo? Que traz sempre algo novo para os cursos. Professora Natália, a professora Estela já conversou, já falou sobre ela. Essa pessoa sensacional, incrível, sem igual. Oswaldo Borges, que é o cara da programação. João Francisco, esse cara é incrível, que modifica a vida das pessoas, que ajuda todo mundo à sua volta. Tem toda a história da computação nele. Professor Alex Ivônica, que é esse cara aí fantástico, que sabe tudo, gravou nossas disciplinas aí de empreendedorismo, o XY Design, e sabe muito. Vamos continuar aqui a nossa lista com o professor José Reginaldo. Esse cara aqui, eu sou fã de carteirinha dele. É um cara espetacular, faz a diferença na vida de todos os alunos. Professor Nathaniel sabe muito, professor Vitor dos concursos, da graduação, cara parceiro, gente boa. Henrique Caldeirão, formado em ciência da computação, cuida das finanças, sabe tudo e mais um pouco. Professor Michel, professor Fabrício, aquele cara dos concursos espetacular, certo? Ensina com facilidade. Professor Michel também, gestor, cara fantástico. Professor Augusto, nosso chefe, né, Estela? Professor Augusto é o nosso chefe querido, que sabe tudo de computação quântica, computação distribuída, sabe tudo de compiladores, está trazendo muita coisa nova para os cursos de TI. É esse cara espetacular, que tem um conhecimento imenso, só não é maior do que o coração dele, porque ele é um cara fantástico. Temos o Diogo, nosso professor, nosso coordenador, que sabe tudo de inteligência artificial, sabe tudo de experiência do usuário, sabe tudo de pedagogia e de várias outras áreas. É um cara que você conversa com ele, você aprende muito. Nosso professor Igor também, que entende tudo de acessibilidade, que traz esse aspecto humano, essa empatia que faz toda a diferença. Igor, eu sou seu fã. Como eu sempre digo, seu coração consegue ser maior do que o seu topetão, que é lindo, e você é um cara espetacular. Professor Marcelo, que faz a diferença, certo, nos cursos de TI. Professor Tiago Base e professor Francisco Júnior, que estava aí junto com a gente na jornada, apresentando, falando, trocando ideias. Professor Tiago Base, eu sou seu fã também pela sua sabedoria, pelos seus conhecimentos, por tudo que você nos ajuda, embora ele seja do jurídico, né, e sempre atua aqui na TI, trazendo informações e várias coisas novas. Então, muito obrigado a esses professores. Quero agradecer muito cada um de vocês.
E é o diferencial da Grantech é exatamente as parcerias. Hoje nós temos as parcerias com a Google, com a Cisco, certo? Temos oportunidade de emprego aqui no próprio GRAN. Então, nossos alunos conseguem fazer estágio aqui no próprio GRAN, conseguem ser empregados aqui no GRAN. Tem a flexibilidade. Eu acho que isso aqui é fantástico. Se você começar a fazer hoje, se matricular hoje, você vai começar a estudar hoje. Olha que bacana. Certo? Você começa a estudar no dia que você resolve. Então, eu estudei, quero estudar hoje. Matriculei, vou começar a estudar. As aulas práticas, todo período a gente pensou isso, a gente teve bastante cuidado pensando nisso, para gerar um portfólio. Esse portfólio é para comprovar experiências. Então, no primeiro período, ele já faz a lojinha GRAN, que ajuda a comprovar experiências. No segundo período tem outro projeto. Nas disciplinas tem essa parte prática para que ele consiga gerar portfólio. E isso o aluno tem que saber aproveitar, ele tem que saber se divulgar, tem que saber colocar no LinkedIn dele esses projetos que ele faz. Além das certificações e dos cursos extras. E o Google e a Cisco, eles oferecem laboratórios, hackathons, oportunidades para o mercado de trabalho, caminhamentos para as empresas e certificações. Então, eu quero agradecer muito vocês. Quero dizer que vocês são heróis da sua vida. Muito obrigado pelo primeiro Domingão de TI. Então, coloca aí no chat, comente, peçam outros Domingões de TI para a gente poder conversar mais, ter essa tarde animada, certo? No nosso canal. Olha que bacana, a gente tem um canal agora para chegar em vocês. Olha que legal. E eu tenho os melhores apresentadores aqui. Eu queria finalizar com eles. Professor Tomazelli, professor Estela, deixa aí o seu recado final para o nosso aluno, para o nosso futuro aluno, para o nosso amigo que está assistindo esse programa, comunidade, porque esse programa é para todo mundo, é o Domingão de TI, trazendo alegria, jogando aviãozinhos do conhecimento, não é isso? Isso é importante, trazendo animação. Depois a gente pode botar ideias também de pegadinhas, pode trazer aqui um estilo Sérgio Malandro, pegadinha do malandro. Então a gente tenta colocar aqui no nosso programa, mas tem tanta coisa fantástica para a gente fazer. Então vou deixar a professor Zé Luiz falar um pouquinho e a professora Estela fazer um encerramento em grande estilo, né? Com a nossa Xuxa do GRAN, professora Estela. É a Elaine, a Xuxa do GRAN, né? Nossa Angélica do GRAN, professora Estela. Vai lá, professor. Tá sem som mais, professor? Tá sem som mais. Ficou sem som. Mas o professor Zé Luiz, ele quer dizer que ele está sem palavras diante de todas as coisas que foram mostradas aqui nesse domingão hoje, certo? Trazendo alegria e felicidade para a galera. Eu só tenho a agradecer a você, professor Zé. Muito obrigado. Você viu que foi tudo combinado, a gente fez essa dinâmica para ser a pegadinha do malandro! E no próximo vai ter o arquivo confidencial com a professora Estela. Vamos trazer aqui a Sofia, todo mundo para falar. Falando nisso, tem que mandar um beijo para os baixinhos, né? Um beijo, João, te amo. Um beijo para minha esposa Andressa, para minha mãe Lila, para minha irmã Clara, para o Miguel e Maria Vitória, meus sobrinhos. Nasceram no dia do meu aniversário. Minha irmã quis homenagear, colocar o nome de um de Miguel, dos Gêmeos. Então, são queridos. Eu amo demais. Professora Estela, então encerra aí, mandando um beijo para a Sofia, para todo mundo aí, com alegria. Olha, beijo para todo mundo, tá? Vocês viram que a tecnologia às vezes faz pegadinha com a gente, ela fez com o professor Tomazelli. Mas, Miguel, eu quero deixar aqui duas informações. A primeira é que não pare. Não pare, estude, pesquise, corra atrás. Manda pra gente o que você gostaria de ter no próximo Domingão da TI. Vamos receber dos estudantes aí os temas para a gente fazer um grande Domingão. E, gente, só vem, porque tem muita novidade aqui na Grã Faculdade. Bota lá a hashtag Domingão da TI, estamos juntos, né, Estela? E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, meus amigos. Estamos juntos aí. Tchau, tchau, pessoal. Teve tudo esse programa, pegadinha, animação. Um grande beijo para todo mundo, um bom domingo. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, pessoal.